O narrador se pergunta o que realmente torna alguém humano quando cérebros podem ser trocados e mentes podem ser estabilizadas com drogas. Olhando para a máquina estranha, que só faz barulhos esquisitos, o garoto se pergunta se sua mãe está realmente viva ou morta. Ele se lembra de quando ela teve que conseguir um corpo de metal barato porque contraiu uma doença terrível e não teve outra escolha. Essa estrutura defeituosa a deixou completamente paralisada, obrigando-a a passar o dia inteiro conectada a um carregador de parede. Despedindo-se de sua mãe imóvel, o jovem sai do pequeno apartamento deles para iniciar outro turno. Acendendo um cigarro, ele olha para a enorme cidade cibernética e se sente completamente sobrecarregado pela visão deprimente. Caminhando entre as multidões, ele revela que eles nem tinham dinheiro suficiente para pagar por aquela estrutura de metal terrível. Para pagar por aquela estrutura de metal, o personagem principal teve que assumir uma quantidade enorme de dívidas. Embora trabalhe sem feriados, as telas corporativas gigantes dizem constantemente para todos terem um dia feliz. O telefone dele toca de repente com uma notificação dizendo que o próximo turno de segurança envolve combate urbano na rua B4. O jovem suspira porque encontrar qualquer felicidade real nas ruas arruinadas de Seul em 2055 é impossível. Rebeldes armados surgem de repente das sombras e o esquadrão de segurança se prepara para defender seu território corporativo. Um tiroteio violento começa instantaneamente enquanto balas voam por toda parte e transformam os becos estreitos em uma zona de guerra completa. Corpos caem no chão durante o caos e o adolescente só pode observar a realidade brutal de seu trabalho diário. Um inimigo blindado pula de repente em Haneo, que é pego completamente desprevenido. O oponente pesado derruba o jovem e guarda diretamente no chão duro. Lutando para sobreviver, o adolescente tenta desesperadamente alcançar sua arma. Ele dispara um tiro rápido a queima-roupa para explodir um monstro de metal. Ofegando pesadamente, o garoto percebe o quão perto esteve de perder a vida. Depois de receber a notificação do seu pagamento, Haneo deseja secretamente poder fugir desta cidade. Sabendo que sua ferida profunda não cicatrizará sozinha, ele decide visitar a clínica da empresa. Ao longo do caminho escuro, ele encontra uma garota misteriosa de cabelos brancos segurando uma caixa estranha. A garota de cabelos brancos é subitamente encurralada por dois bandidos locais que não parecem nada amigáveis. Um dos caras chuta a perna dela com maldade e faz com que ela derrube o recipiente frágil que estava segurando. O vidro se estilhaça completamente no chão e o valentão diz zombeteiramente para ela limpar a bagunça. Antes que as coisas piorem, um misterioso homem encapuzado fumando um cigarro aparece atrás deles. Em vez de usar palavras, ele apaga friamente o cigarro aceso bem na jaqueta do valentão principal. A garota observa surpresa enquanto o recém-chegado se ajoelha calmamente para ajudá-la a recolher os pedaços espalhados pelo chão. A garota avisa os valentões sobre o departamento médico e o garoto faz uma piada estranha sobre máquinas a vapor. Depois de ouvir aquelas palavras estranhas, os dois bandidos decidem deixá-los em paz e vão embora. Um sorriso brilhante aparece no rosto dela enquanto ela agradece por ele tê-la salvado daqueles caras. Uma dor surge de repente em seu corpo e ele cai de joelhos enquanto aperta o peito. O guarda explica que se machucou durante uma missão corporativa brutal e provavelmente quebrou as costelas. Ela revela que é farmacêutica e tira um kit médico cheio de remédios. Oferecendo algumas pílulas, ela diz para ele tomá-las 3 vezes ao dia e ele se vira para ir embora. Antes que o herói ferido possa partir, a garota misteriosa o chama para detê-lo. A garota o impede de repente para perguntar se ele tem tempo livre para fazerem uma boa refeição juntos. O garoto fica muito desconfiado e pergunta brincando se ela planeja roubá-lo, já que ele está completamente quebrado. Ela ri e diz que já o viu verificando seu saldo vazio várias vezes enquanto comprava aquelas pílulas. Embora ache suspeita, ele sabe que ela não tem motivos para avisar um cara fraco e sem dinheiro. Ele se lembra brevemente de sua mãe paralisada esperando em casa, mas um jantar grátis é bom demais para recusar. Cedendo à fome, o adolescente cansado decide que aceitar uma única refeição gratuita não fará mal. O queixo dele cai quando ela o leva direto para um restaurante sofisticado que parece caro demais para ele. Segurando sua mão, a farmacêutica amigável o arrasta para dentro porque quer aprender mais sobre a vida dele. Sentindo-se nervoso dentro do restaurante chique, o garoto planeja comer rápido e voltar direto para casa. Enquanto estão sentados à mesa, a garota se apresenta como Seo-hyun e pergunta sobre o trabalho dele. Ele revela seu trabalho como guarda temporário enquanto mastiga pão, porque a carne cara parece confusa demais. A farmacêutica comenta como o trabalho dele é perigoso, mas ele sabe que deve sobreviver para pagar sua dívida enorme. Sorrindo gentilmente, a garota de cabelos brancos de repente pega a mão dele e o ajuda a cortar a comida para que ele possa comer corretamente. Comer algo que não seja macarrão instantâneo parece um sonho
e ela sugere tomar um pouco de ar fresco no parque. Parado sob o céu estrelado, o adolescente explica como o corpo caro de sua mãe o forçou a entrar nesse ciclo sem fim. O adolescente menciona que adoraria trabalhar para uma mega corporação e seu Yun revela que na verdade já trabalhou para uma. Esta notícia choca o jovem, já que essas corporações gigantes basicamente governam toda a cidade colapsada de Seul. Ele pergunta por que ela deixou um emprego tão bom e a garota de cabelos brancos explica que queria encontrar a verdadeira perfeição humana. Depois de ouvir o grande sonho dela, ela pergunta sobre os objetivos dele e ele menciona querer relaxar em uma praia tropical. Ela acha o desejo dele um pouco engraçado enquanto caminham juntos de volta pelas ruas quietas sob o céu escuro da noite. Verificando o telefone, o garoto percebe que já está tarde e agradece educadamente porque deve voltar para casa. Seu Hyun brinca com ele sobre deixar uma garota andar sozinha à noite e o comentário repentino pega completamente desprevenido. Ela menciona sentir uma profunda afinidade e confessa abertamente que pode ter desenvolvido sentimentos românticos por ele. Embora sua mãe paralisada esteja esperando em casa, ele decide que chegar alguns minutos atrasado não terá problema. O jovem concorda em acompanhá-la até sua casa e eles caminham lentamente juntos pelas ruas tranquilas da noite. A garota pergunta de repente por que ele não mudou para um corpo de metal e ele explica que simplesmente não tem dinheiro. Ela explica calmamente que estruturas de aço são apenas ferramentas baratas e sugere encontrar uma maneira muito mais fundamental de existir. A garota fala sobre desafiar a causalidade e o garoto fica totalmente confuso com suas palavras profundas. Ela olha atentamente para ele e pergunta se ele já pensou sobre a raiz do sofrimento humano. A farmacêutica de cabelos brancos se pergunta se o verdadeiro sentido da vida é apenas dor infinita. Ao chegar na casa dela, ela agradece por ele acompanhá-la e ele diz que era o mínimo que podia fazer. O guarda diz que precisa ir para casa, mas a mão dela de repente segura a jaqueta dele para impedi-lo de sair. Ela o puxa rapidamente para dentro de seu apartamento e a porta pesada se fecha completamente atrás deles. Parado em seu quarto escuro, o adolescente se sente incrivelmente chocado com a visão estranha da cidade. A garota pergunta de repente se ele quer jogar tudo fora e fugir para longe de sua vida exaustiva. Ao ouvir suas palavras tentadoras, o jovem guarda hesita porque sabe que tem responsabilidades demais. Ele se lembra imediatamente de sua dívida enorme e de sua mãe paralisada que está esperando que ele volte para casa. Seu Hyun olha para ele com um sorriso caloroso enquanto o adolescente luta para tomar a decisão certa. Ela diz gentilmente que não há problema algum em apenas relaxar e esquecer sua vida difícil por um único dia. A tela do seu telefone pisca com 5 chamadas perdidas de sua mãe enquanto eles compartilham um abraço silencioso. A garota de cabelos brancos o observa nas sombras com um olhar misterioso que sugere que ela tem um plano sombrio. Sentada na cama, a garota nota seu olhar distraído e brinca com ele por estar pensando na mãe. Ele explica que sua mãe não consegue nem falar, mas continuou ligando para ele, o que faz a garota dizer imediatamente para ele ir para casa. O protagonista admite que se divertiu muito e ela sugere que eles continuem se encontrando sempre que a vida ficar difícil demais. Despedindo-se, o jovem corre rapidamente para fora da casa dela para finalmente voltar para seu próprio apartamento. Em seu caminho de volta, ele se lembra de uma memória sombria de sua infância logo após o início de uma guerra massiva. O garoto se perdeu nas favelas perigosas na época em que traficantes de pessoas perversos sequestravam constantemente crianças inocentes. O suor escorre pelo seu rosto enquanto a criança indefesa ouve de repente passos ecoando logo atrás dela no beco escuro. Virando-se em puro terror, ele olha para um estranho enorme com o rosto enfaixado pairando diretamente sobre seu pequeno corpo. Caindo no chão durante o flashback assustador, o garoto ouve seu nome e olha para uma sombra escura na porta vermelha. De repente, um tiro alto ecoa pelo beco escuro, enquanto o estranho perigoso é derrubado instantaneamente em um flash vermelho. Sua mãe corre desesperadamente para abraçar o filho enquanto soluça com alívio absoluto por ele estar completamente ileso. Protegendo os olhos dele, ela diz para ele não olhar enquanto o jovem garoto se pergunta se esse foi o primeiro assassinato de sua mãe. Sentindo o cheiro de pólvora em suas mãos trêmulas, o jovem protagonista resolveu silenciosamente protegê-la quando crescesse. Escapando dessas memórias antigas, o adolescente, cansado, finalmente abre a porta de seu apartamento e entra na sala escura. Pedindo desculpas pelo atraso, ele se senta ao lado da máquina metálica imóvel e começa a falar sobre seu dia estranho. Ele fala com sua mãe imóvel sobre o jantar e admite que nem percebeu que era um encontro. Olhando para baixo, o adolescente se pergunta por que ela continuou ligando para ele, já que nunca conseguiu dizer uma única palavra. Ele percebe de repente que ratos selvagens roeram os fios elétricos e arruinaram completamente o sistema.
O guarda leva imediatamente o corpo de metal de sua mãe a um centro de serviço corporativo suspeito para um reparo rápido. Parado dentro da oficina escura, o garoto pergunta nervosamente ao mecânico pesado sobre a condição de sua mãe. O mecânico explica sem piedade que o cérebro dela está completamente morto e diz ao garoto para realizar um funeral. Caminhando fora das ruínas devastadas, o garoto em luto entra em contato imediatamente com sua seguradora em busca de ajuda. A voz corporativa fria ao telefone explica que o modelo antigo dela não é mais elegível para qualquer suporte. Sentindo-se completamente traído pela resposta fria, o garoto desliga a chamada em absoluta frustração. Carregando os restos mortais de sua mãe, ele caminha em direção a um pátio de incinerador cercado onde alguns bandidos suspeitos estão parados. Ele esbarra acidentalmente em um dos caras que imediatamente fica com raiva e começa a gritar para ele cair fora. O agressor agressivo percebe o recipiente de metal e pergunta zombeteiramente se aquela lata nojenta pertence à sua mãe. Vendo sua reação silenciosa, o idiota ri e diz que a mãe dele deveria ter acabado com tudo antes mesmo de ele nascer. Felizmente, os outros membros da gangue puxam seu amigo barulhento antes que uma briga violenta comece no beco. O personagem principal aperta os punhos em pura raiva, mas se força a ficar quieto para evitar mais problemas. Ele tristemente revela que ela não é mais vista legalmente como humana, então queimá-la no incinerador é sua única escolha. Ele se lembra de que eles não tinham absolutamente nenhum amigo, então um funeral apenas convidaria a zombaria de outros. Lágrimas de arrependimento enchem seus olhos enquanto o adolescente triste deseja ter voltado para casa muito antes para salvar sua mãe. A cena muda para o chefe de segurança da Future Corporation, que é um cara estranho com cabeça de cérebro chamado Cinabro. Ele anuncia que uma médica renegada roubou uma tecnologia maluca e está atualmente contatando os civis locais. Uma das jovens guardas de segurança levanta a mão e pergunta calmamente se eles devem matar ou capturar seus alvos. O chefe implacável responde que eles podem matar quaisquer civis, mas devem capturar qualquer pessoa usando a tecnologia viva. A chuva cai enquanto o jovem guarda volta para a casa de seu Hyun e se senta em completo silêncio. A farmacêutica pergunta em tom de brincadeira se ele está prestes a confessar seus sentimentos por ela. O garoto olha para baixo e revela silenciosamente que sua mãe faleceu. Ele se chama de patético por correr para uma garota que mal conhece porque não tem mais ninguém em sua vida. Antes que ele possa ir embora na chuva fria, ela se aproxima de repente e o envolve em um abraço caloroso. Apoiado no ombro dela, ele murmura que toda a sua vida é apenas um fracasso completo. Seu Hyun olha para ele com olhos carinhosos e diz que a vida dele é incrivelmente significativa do jeito que é. Seu Hyun acredita que eles estão destinados a ficar juntos e promete protegê-lo de qualquer tristeza futura. Acalentando suavemente o rosto dele, ela jura fazê-lo feliz e agradece por encontrá-la neste mundo sombrio. Segurando uma ilustração estranha, mostrando uma coluna garota, explica o quanto adora construir torres de cartas altas. Ao observar a cidade, ela compara as vidas humanas àquelas torres que as pessoas passam a vida inteira construindo. Com um simples toque, ela derruba toda a pilha para mostrar como tudo pode desmoronar facilmente em um instante. O jovem confuso se pergunta o que ela realmente quer dizer com essa metáfora estranha, enquanto ela apenas sorri de volta para ele. Segurando sua caneca quente, ela afirma calmamente que os humanos são fracos por natureza, então ela fez o que foi preciso para consertar isso. A garota de cabelos brancos explica que só entrou naquela empresa gigante para encontrar uma tecnologia secreta chamada Herança Pandora. Olhando para ele, ela afirma que os humanos estão presos em um ciclo interminável de causa e efeito que só leva à tristeza. Tocando suavemente o peito dele, ela pergunta ao jovem guarda se ele realmente quer ser completamente livre de seus fardos pesados. Inclinando-se extremamente perto, a misteriosa farmacêutica promete guiá-lo para um mundo lindo onde não existe dor. O momento de quietude deles é subitamente interrompido quando uma pequena xícara na mesa começa a tremer e cai. O adolescente sente imediatamente uma vibração estranha no ar e se pergunta o que está acontecendo lá fora. Sob as luzes vermelhas repentinas, ela cerra os olhos e se prepara calmamente para o problema que se aproxima. De repente, a porta é arrombada enquanto a equipe de segurança corporativa invade o local com suas armas prontas. Reagindo instantaneamente, a farmacêutica saca uma arma e tenta lutar para passar pelos soldados corporativos de elite. Apesar de sua velocidade impressionante, ela é rapidamente subjugada pelo esquadrão fortemente armado. Antes mesmo que o adolescente possa reagir, canos de rifle pesados são apontados diretamente para sua cabeça e ele é forçado a levantar as mãos. Os soldados frios identificam Seo Hyun como médica e ordenam que ela se renda enquanto ela furiosamente diz para eles caírem fora. Enquanto um guarda descarta o garoto como um simples civil, o outro de repente reconhece seu rosto e sorri maliciosamente.
O soldado cruel aponta zombeteiramente que este é o mesmo garoto pobre que recentemente cremou sua mãe no ferro velho. Ele continua a disparar insultos asquerosos sobre a estrutura metálica barata dela e até ameaça queimar a adolescente viva. O soldado cruel continua zombando do garoto sobre sua falecida mãe, enquanto sugere que eles devem acabar com ele rapidamente. Outro guarda avisa seu parceiro para ficar de olho no garoto, mas o homem arrogante ignora completamente a ameaça. Antes que ele pudesse terminar a frase, um tiro repentino ecoa e o soldado falador é atingido. Segurando sua arma fumegante, o adolescente fica ali com um olhar completamente frio e vazio nos olhos. Os guardas corporativos restantes tentam reagir rapidamente e ajustar suas armas de alta tecnologia para fogo rápido. Não demonstrando nenhuma misericórdia, o protagonista furioso dispara uma rajada massiva que derruba instantaneamente outro oponente blindado. Após uma explosão alta final, o último inimigo sobrevivente desaba no chão duro em choque completo. Aneu carrega calmamente sua pistola enquanto o soldado sobrevivente começa a suar frio. Ele levanta a arma pesada e a aponta diretamente para o guarda corporativo trêmulo. Desesperado para sobreviver, o inimigo ferido salta para frente com uma lâmina para fazer um ataque final. O protagonista desvia facilmente do golpe e atinge o oponente com um contra-ataque poderoso. Com um movimento rápido, ele desarma seu alvo e envia a arma voando pelo chão. Gritando em pura raiva, o jovem olha para baixo com olhos completamente frios e sem vida. A arma de fogo cai bem entre eles e o homem desesperado imediatamente se lança para pegá-la. A contagem regressiva começa enquanto os dois homens desesperados mergulham para frente para pegar a arma caída. A arma de fogo pesada gira lentamente pelo ar antes de atingir o chão duro bem entre eles. Arrastando-se desesperadamente no chão frio, o adolescente tenta arrastar seu corpo quebrado em direção à arma. Botas pesadas bloqueiam subitamente seu caminho e ele olha para cima para ver o sorriso distorcido de seu inimigo. De pé triunfante sobre o herói derrotado, o soldado corporativo aponta a pistola diretamente para sua testa. Um tiro alto soa na escuridão enquanto o golpe final é brutalmente desferido no jovem guarda. O sangue escorre silenciosamente de seu rosto enquanto um telefone começa a tocar dentro de um apartamento escuro e bagunçado do outro lado da cidade. Em um apartamento escuro e bagunçado, uma guarda com pernas mecânicas atende o telefone para ouvir más notícias sobre Haneel. Ouvindo a atualização, ela comenta calmamente que o garoto derrotado era simplesmente fraco demais para sobreviver neste mundo cruel. Enquanto ela se prepara para sair, seu dispositivo de controle de emoção é ativado automaticamente para mantê-la completamente calma. Conduzindo sua motocicleta de alta tecnologia pela cidade imensa, ela chega rapidamente à sede corporativa. O comandante começa o briefing explicando que 3 de seus guardas foram abatidos por uma médica renegada. A garota das pernas robóticas pergunta se eles estão lutando contra máquinas e o chefe explica que os alvos estão em um bunker. O líder rigoroso enfatiza que eles devem capturar os alvos primários vivos, não importa o que aconteça. Os esquadrões se dividem enquanto a jovem é designada para a segunda equipe que tem a tarefa de encontrá-los. Cerrando seu punho metálico pesado, a guarda ansiosa se prepara para a próxima batalha dentro do bunker. Os soldados corporativos embarcam rapidamente em sua nave de transporte de alta tecnologia e seguem direto para a zona do alvo. Pelo rádio, um soldado mascarado recebe uma atualização chocante de que o inimigo conseguiu eliminar 3 de seus combatentes de elite. O chefe deles explica que o jovem guarda ferido deveria estar morto a menos que a médica renegada tenha realizado uma cirurgia especial nele. A equipe recebe ordens para invadir o bunker silenciosamente usando lasers, porque o alvo pode agora ser um fantoche corporativo sem mente. Enquanto isso, o jovem protagonista acorda lentamente em um lugar escuro e tenta se lembrar dos detalhes de sua última batalha. Ele aceita seu destino e acredita sinceramente que morrer é muito melhor do que acabar preso dentro de uma estrutura de metal barata. Seus olhos se abrem de repente enquanto um cheiro metálico estranho preenche a sala e uma sensação de frio percorre seu corpo. Olhando para baixo, ele fica completamente horrorizado ao descobrir que seu corpo humano original foi substituído por uma estrutura mecânica. Lágrimas caem enquanto o jovem abre lentamente os olhos para perceber que agora está preso em um corpo de metal barato. Olhando para suas novas mãos robóticas, ele olha para seu reflexo em absoluto horror, após ver no que se tornou. Caminhando lentamente para frente, o garoto olha ao redor da instalação amarela brilhante e tenta entender onde está. A mulher misteriosa se aproxima e observa calmamente que até respirar deve parecer extremamente estranho com seu novo corpo. Lutando para se equilibrar em suas pernas de metal pesado, o adolescente aceita a ajuda dela quando ela diz para ele se apoiar nela. Verificando os fios complexos conectados à sua coluna, ela menciona que o sistema dele está funcionando perfeitamente bem por enquanto.
O garoto confuso pergunta o que aconteceu com seu eu real e ela responde alegremente que sua cirurgia foi um sucesso completo. A médica explica que eles moveram sua mente para um corpo inestimável que mesmo as pessoas mais ricas da Terra jamais poderiam comprar. Confuso com suas palavras, o garoto escuta enquanto ela descreve um projeto sobre-humano secreto financiado com recursos massivos. Olhando para baixo, o adolescente chocado avista seu cérebro orgânico real preservado dentro de um estranho recipiente brilhante. Rindo suavemente, ela diz a ele que ele é o modelo mais recente absoluto e pergunta como é a sensação de voltar dos mortos. O guarda simplesmente ignora como se não fosse nada especial, mas a garota esperta diz a ele para dizer o que ele realmente pensa por dentro. Olhando para longe, o adolescente cansado admite que falecer para sempre poderia ter sido, na verdade, uma opção muito melhor para ele. Ela toca suavemente seu ombro e o encoraja a ser mais honesto consigo mesmo antes que seus olhos se estreitem de repente. A médica explica que eles precisam de mais um procedimento porque seu cérebro humano está rejeitando um novo corpo de metal. Ela diz ao adolescente confuso para se deitar imediatamente porque eles não têm muito tempo sobrando. O garoto olha para cima e se pergunta se passar por essa estranha operação finalmente o fará se sentir feliz. Com um sorriso gentil, a garota de cabelos brancos promete que ele se tornará como uma criança que pode aceitar a si mesma. Enquanto isso, o esquadrão corporativo liderado pela garota das pernas robóticas invade com sucesso o porão escuro do bunker. A guarda permanece alerta e prepara sua arma de alta tecnologia para uma possível luta dentro dos corredores estreitos. Verificando sua tela tática, ela confirma que a área está limpa, mas um sensor vermelho repentino pisca no escuro. Abrindo uma porta pesada, a guarda entra na sala escura e permanece em alerta máximo. Seus olhos se arregalam em choque total quando ela descobre um laboratório secreto cheio de tubos experimentais brilhantes. Dentro daqueles recipientes amarelos, vários cérebros humanos estão conectados a chassi de colunas mecânicas aterrorizantes. Superando a surpresa, a jovem entra em contato com o quartel-general para informar que chegaram ao alvo com sucesso. Outro membro do esquadrão ordena que ela invada a área assim que a rede elétrica principal estiver totalmente estável. Movendo-se rapidamente, a equipe corporativa armada explode as portas e corre direto para a sala principal. Eles encurralam a médica rebelde e a acusam imediatamente de violar as políticas da empresa. A guarda com pernas robóticas dá um passo à frente e anuncia calmamente que a médica renegada está presa agora. Em vez de mostrar medo, a médica inteligente levanta as mãos e reclama casualmente por seu paciente ter sido interrompido. Enquanto está cercada por rifles perigosos, a mulher sorridente os chama zombeteiramente de cães corporativos velozes. Ela sugere gentilmente resolver isso pacificamente, enquanto revela secretamente um pequeno botão eletrônico em sua mão. O agente de segurança sente perigo imediato, mas a médica astuta aperta o gatilho antes que alguém possa se mover. Uma explosão súbita e massiva de energia irrompe e derruba violentamente os soldados de elite no chão duro. Lutando para se levantar, o soldado ferido arqueja e se pergunta que tipo de arma de gravidade foi usada contra eles. Olhando para baixo com um sorriso calmo, a mulher misteriosa explica que na verdade está usando a causalidade primordial para vencer. Uma sombra mecânica massiva surge de repente e paira sobre os guardas corporativos aterrorizados que tentam se esconder. A estrutura esquelética gigante se move com velocidade inacreditável e esmaga implacavelmente os soldados que estão em seu caminho. Seus companheiros de equipe arrastam rapidamente a guarda chocada para longe antes que o monstro mecânico possa derrubá-la. Os soldados pedem desesperadamente por fogo de supressão, enquanto a médica de cabelos brancos observa a cena com um sorriso calmo. Dentro do vazio escuro de sua mente, um clique mecânico repentino sinaliza que a integração está finalmente completa. A estrutura esquelética extremamente alta ergue-se majestosamente no solo rachado, enquanto seus sistemas se ativam totalmente. Ela chama o nome dele e lembra gentilmente que ele é apenas um garoto que estava tentando proteger sua mãe. Ela sussurra que a mãe dele se foi e diz ao menino em luto para focar inteiramente em sua raiva para revidar. Uma onda de choque repentina de energia pura atravessa a sala e deixa os soldados corporativos completamente paralisados de medo. A estrutura esquelética gigante ergue-se diante deles, enquanto a médica misteriosa menciona a palavra causalidade. Ela explica que causa e efeito moldam a história e criam uma força massiva que humanos normais nunca podem resistir. Segundo suas palavras, tudo desde os primeiros passos humanos até as estrelas pode ser rastreado diretamente de volta à gravidade. Essa força primordial moldou todo o universo e tocou cada coisa viva desde o início dos tempos. Olhando para o buraco negro aterrorizante pairando sobre seus ombros de metal, ela se pergunta se este monstro ainda é humano. Um soldado corporativo aterrorizado
tenta apontar sua arma para o imponente monstro mecânico. Com um simples aceno de mão, o esqueleto gigante usa seu poder de gravidade para esmagar o inimigo na terra. Os outros guardas praguejam em raiva absoluta antes que uma onda de choque massivos atinja e distorça a área. Parada dentro de uma cratera profunda, a máquina aterrorizante paira facilmente sobre os sobreviventes indefesos. Cada passo pesado que ele dá estilhaça completamente o chão de concreto sólido sob seus pés. Olhando para baixo com o olho brilhante, o monstro do buraco negro salta alto no ar com energia escura. No fundo dos escombros quebrados, a guarda chamada Raeon acorda lentamente enquanto seu rádio toca. Acordando lentamente dos escombros, a guarda ferida percebe que é a única sobrevivente de sua unidade. Ela observa o esqueleto gigante e percebe que seus ataques de gravidade pesada, na verdade, o tornam lento e causam danos a si mesmo. Após seu sistema de controle emocional estabilizar, a jovem guerreira decide manter distância para sobreviver a este pesadelo. O oponente manteve seu campo pesado por 6 minutos, causando rachaduras massivas em todo o seu novo corpo. Sabendo que nada pode escapar das leis físicas, ela aponta sua arma para forçar o monstro a uma sobrecarga completa. A garota atira continuamente enquanto se afasta para aumentar a distância entre eles e evitar ser esmagada. O esqueleto imponente a persegue lentamente, mas luta para avançar por causa de seu próprio peso massivo. O esqueleto gigante agarra a guarda e a derruba violentamente com seus incríveis poderes de gravidade. A garota grita de dor enquanto sua perna mecânica é completamente esmagada sob a pressão pesada dele. Rastejando em derrota, ela usa seu rádio para informar que toda a missão de resgate falhou completamente. De repente, uma explosão massiva de energia irrompe enquanto o monstro esquelético gigante sobrecarrega completamente e desliga. Observando a máquina gigante cair, a soldada ferida confirma rapidamente que o alvo está finalmente desativado. De volta ao quartel-general, o chefe corporativo ordena que sua equipe proteja o alvo porque ele é o candidato perfeito. Ele dita um contrato alegando que o adolescente usou a tecnologia secreta deles e agora seu corpo pertence à empresa. Indo no veículo de transporte de volta para a base, a guarda se senta para verificar suas pernas robóticas e descansar após a missão. Enquanto isso, alguns trabalhadores em trajes de proteção amarelos movem rapidamente o menino capturado para a sala de interrogatório principal. Chegando ao setor 54, a jovem fica perto da câmara massiva e observa silenciosamente a vista da cidade. O chefe com cabeça de cérebro pergunta sobre a dose de sedativo e ela admite que estava extremamente nervosa durante toda a viagem. Sabendo que o menino acordará logo, o líder ordena aos cientistas que mantenham o ambiente ao redor completamente estável. Ele levanta a mão e espera que as paredes reforçadas sejam fortes o suficiente para evitar que o adolescente destrua a sala. Com uma inclinação sutil de sua cabeça estranha, o comandante bizarro decide entrar e enfrentar seu novo cativo diretamente. Sinabro se senta e confirma que todos os preparativos para enfrentar seu poderoso cativo estão finalmente concluídos. Um cientista preocupado o avisa sobre o perigo extremo, mas o comandante confiante decide assumir total responsabilidade. Caminhando pela pesada porta blindada, o holograma amarelo brilhante do chefe entra na sala segura. O líder senta calmamente em uma cadeira barata e ordena que os operadores liberem todas as restrições pesadas. A câmara de contenção abre lentamente com um chiado alto para revelar a silhueta escura do guarda adolescente. O técnico entra em pânico por trazer tal monstro para dentro, enquanto sua colega de trabalho diz para ele parar de reclamar. Olhando para baixo com olhos vazios, o protagonista silencioso levanta lentamente sua mão mecânica para inspecionar sua nova estrutura. O chefe brilhante dá as boas-vindas educadamente ao adolescente e o tranquiliza calmamente, dizendo que eles não precisam ser inimigos. Ele então ordena que um assistente traga as roupas do jovem guarda embora ainda estejam cobertas de sangue seco. O comandante oferece jocosamente serviço de lavanderia e diz para ele não se preocupar com os 3 guardas que ele matou antes. Sinabro pergunta se a doutora Seohyun foi quem o operou e o menino veste lentamente seu casaco e concorda. O líder estranho finge mostrar alguma simpatia, mas o adolescente silencioso permanece muito cauteloso com suas palavras estranhas. Ele explica que Anel agora é acusado pela lei corporativa pelo uso não autorizado de sua tecnologia de nível especial. Apontando para o peito aberto do garoto, o chefe afirma que carregar aquele projeto roubado em seu corpo é um crime enorme. Anel afirma que não tem memória, mas Sinabro questiona sua declaração enquanto mostra o monstro gigante. O chefe revela que a fera mecânica aterrorizante do campo de batalha era na verdade o próprio jovem guarda. Embora o adolescente continue negando o líder frio, decide mostrar a ele sua situação atual. Apertando um botão vermelho, o comandante faz com que o rosto do menino sofra uma falha e se quebre em partículas digitais.
Sinabro explica que Seo-hyun digitalizou completamente seu cérebro e substituiu sua carne original por tecnologia. Segurando um pequeno cartão de memória, o orador revela que toda a sua vida agora está armazenada dentro de um minúsculo chip de computador. O comandante com cabeça de cérebro aponta zombeteiramente que o garoto indefeso nem consegue falar porque não tem boca. Porque seu corpo mecânico contém o dispositivo de gravidade roubado deles à empresa, agora reivindica a propriedade total sobre ele. Segurando a cabeça em choque, o menino ouve enquanto o chefe menciona desmantelar seu novo corpo para recuperar a tecnologia deles. O comandante oferece a ele um acordo para trabalhar como seu cão de guarda e pagar sua dívida enorme para ganhar sua liberdade. Curioso sobre sua liberdade, o jovem guarda pergunta exatamente quanto esta tecnologia avançada realmente vale. O adolescente arqueja em choque absoluto quando o líder revela calmamente que o preço é de cerca de 7 trilhões. Ele explica que até superestrelas famosas teriam que trabalhar sem descanso por 192 anos para pagar isso. Sinapro afirma que este preço é na verdade bem barato comparado a navios de guerra antigos que custam 15 trilhões. O comandante bizarro lembra que ele é a primeira unidade de gravidade e o avisa sobre o que acontece se recusar a oferta. O chefe com cabeça de cérebro ameaça desmantelar suas partes mecânicas e o adolescente chama isso de roubo total com raiva. O comandante pede educadamente para ele se acalmar, mas o menino está furioso demais para ouvir suas palavras. Apontando para o dano massivo, o chefe observa que desperdiçar um talento tão único seria ruim para todos. O líder apresenta 2 contratos digitais e dá ao adolescente silencioso uma escolha entre a morte e o emprego. Aceitando o acordo perigoso, o protagonista é oficialmente recebido enquanto a coleira pesada trava em seu pescoço. O orador o avisa que um dispositivo de controle poderoso agora está ativo para impedi-lo de algum dia desafiar suas ordens. Para pagar sua dívida enorme, o novo cão de guarda deve sair para capturar a médica renegada que salvou sua vida. O chefe apresenta a guarda como sua supervisora e diz a ela para mostrar o quarto dele. Enquanto caminham do lado de fora juntos sob o céu escuro, sua nova parceira acende silenciosamente um cigarro. O menino observa e tenta quebrar o gelo perguntando se ele também pode ganhar um. Em vez de ser amigável, a garota dá a ele um olhar muito frio e diz para ele calar a boca. Chuva pesada de repente começa a cair, mas ela só abre um guarda-chuva para si mesma. O pobre protagonista fica completamente encharcado enquanto caminha atrás dela em total silêncio. Eles finalmente chegam ao quarto dele e ela o avisa para não bagunçar o lugar. Olhando para a cidade escura, o jovem se pergunta se algum dia encontrará paz verdadeira. Observando a chuva forte, o jovem guarda admite tristemente para si mesmo que sente muita falta de sua mãe. Olhando para seu estranho reflexo metálico no escuro, ele decide que provavelmente é melhor apenas ir dormir cedo. De repente, uma voz misteriosa ecoa em sua mente, enquanto uma visão estranha de seu corpo esquelético vermelho flutua diante dele. A guarda então pergunta se ele acha que toda sua vida dolorosa é na verdade nada mais do que um sonho ruim. Seo-hyun aparece de repente na mente dele e pergunta se ele recebeu ordens da empresa para encontrá-la. Ela zomba dele por aceitar o acordo e o garoto se pergunta se está tendo uma alucinação estranha. A garota pergunta de repente se ele gosta de videogames e diz que a fase de tutorial dele acabou de terminar. Ele pergunta se ela é real e ela diz que existe assim como ele enquanto suas mãos quase se tocam. O protagonista implora pela ajuda dela porque não quer viver o resto da vida como um escravo de dívidas. Ela desvia o olhar em silêncio, antes de lembrá-lo de que foi ele quem escolheu aceitar aquele acordo terrível. Sentado sob o céu vermelho, o jovem permanece em completo silêncio porque não sabe como responder a ela. Seo-hyun acha a reação de pânico dele divertida enquanto o adolescente desesperado implora para que ela salve sua vida. Ela concorda em ajudar e o instrui a dizer aos chefes corporativos que ela hackeou diretamente a mente dele. Ela explica que esse vínculo impedirá que eles o reciclem e até menciona o sonho dele de ir para o Tahiti. Ela promete libertá-lo se ele a encontrar primeiro e o garoto finalmente volta para a realidade em seu quarto. O chefe corporativo nota que o novato está tendo alucinações enquanto o chip dele está bloqueado com códigos estranhos. Cientistas inspecionam o sistema dele e descobrem substâncias químicas artificiais que lembram a sensação de estar apaixonado. Percebendo que a doutora o marcou como sua propriedade, o chefe ordena que sua supervisora comece um interrogatório rigoroso. A supervisora fuma um cigarro e reclama de ter que limpar a bagunça de um perdedor patético que foi enganado por uma mulher. O cientista explica que o sistema dele torna impossível desobedecer, mas a supervisora ainda está muito irritada com o trabalho. Ficando cada vez mais irritada, ela ordena que os cientistas acordem o garoto para que possam finalmente começar o interrogatório. Eles rapidamente aplicam um choque elétrico poderoso que força o jovem protagonista a acordar com dor.
Ofegante, o adolescente indefeso desaba no chão bem na frente de sua supervisora fria. Ela olha para baixo e pergunta diretamente se ele realmente viu uma ilusão misteriosa da doutora rebelde em sua mente. Semicerrando os olhos azuis, a mulher exige saber por que esse vínculo mental secreto foi relatado automaticamente para a empresa. Ela lembra friamente ao novato que a vida dele é mantida como garantia e que a doutora inteligente o manipulou facilmente. Enquanto os scanners analisam suas emoções, o garoto pergunta baixinho se completar esta missão, finalmente lhe concederá a liberdade. A supervisora destrói imediatamente as esperanças dele, explicando que seu desejo de liberdade era apenas um sonho bobo. Inclinando-se perigosamente perto à mulher rigorosa, avisa o jovem guarda sobre as punições severas que aguardam qualquer mentiroso. Ela promete desmontar completamente o corpo dele em sucata barata se ele tentar trabalhar com a doutora rebelde. A conversa tensa deles é subitamente interrompida pelo chefe que ordena que parem e olhem para uma tela especial. Virando-se para o monitor, eles veem uma criatura estranha com presas enormes crescendo enquanto o comandante explica sua natureza. O chefe compara o poder perigoso dele a presas selvagens que perfurarão seu próprio cérebro se ele perder o controle. Para evitar qualquer fúria futura, eles usam tecnologia avançada para selar completamente sua fonte de energia exposta. A supervisora então ordena que os técnicos liberem o corpo mecânico dele para que ele possa finalmente se movimentar. Ele é avisado de que usar seu poder de gravidade sem permissão resultará em sua transformação em um gerador. O adolescente cansado concorda porque não tem absolutamente nenhuma intenção de usar aquela habilidade aterrorizante novamente. Sem perder mais um segundo, sua supervisora fria ordena que ele a siga para fora da sala de interrogatório. Eles rapidamente entram em um veículo militar e dirigem pelas ruas da cidade em ruínas em completo silêncio. Chegando à filial civil, a missão final deles como cães corporativos é rastrear a doutora rebelde. A nova missão deles é capturar um executivo corporativo chamado Baek Siwoo, que trabalhou secretamente com a doutora rebelde. Saber que a corporação monitora absolutamente tudo faz com que o jovem novato se sinta muito desconfortável. Eles caminham lentamente juntos para um edifício de aparência suspeita com painéis brilhantes ao longo dos corredores escuros. Uma recepcionista estranha vestindo um terno formal os dá as boas-vindas a um estabelecimento único projetado para qualquer preferência. O anfitrião estranho mostra a eles um menu suspeito oferecendo diferentes opções para seu entretenimento final. A história volta para 10 minutos antes de entrarem, quando a supervisora deu a ele algumas regras básicas. A supervisora o avisa para ficar quieto e seguir sua liderança enquanto entram no estranho edifício. O jovem protagonista olha para as luzes brilhantes enquanto um garçom estranho de rosto verde os dá as boas-vindas ao paraíso. A supervisora finge não saber de nada e o anfitrião educado pergunta se os dois estão atualmente em um relacionamento. Após um momento de silêncio constrangedor, o garoto afirma rapidamente que eles são de fato um casal para manter o disfarce intacto. Ela pede para verificar os quartos primeiro enquanto se pergunta se este estabelecimento duvidoso é apenas um bar local comum. O anfitrião verde sorri e se gaba de que eles oferecem serviços avançados de acompanhantes robóticos que podem satisfazer qualquer fantasia. Esperando encontrar o alvo, a supervisora sorri e pede ao garçom que lhes mostre a lista completa de serviços. Com um sorriso enorme, o anfitrião mostra a eles o catálogo de quartos, enquanto a guarda inspeciona as opções de layout aconchegantes. Ela pergunta especificamente se as janelas são completamente privadas, para garantir que ninguém possa vê-los do lado de fora. Olhando calmamente, ela se pergunta se este negócio duvidoso é na verdade usado para coisas ilegais como o tráfico de órgãos. Um silêncio pesado preenche rapidamente a sala quente enquanto o ventilador gira no teto e o relógio avança. Esta pergunta direta pega o anfitrião verde completamente desprevenido e o faz começar a suar frio. Para quebrar o silêncio tenso, ela pede casualmente uma bebida e pergunta se é permitido fumar dentro do edifício. Acendendo seu cigarro, ela ignora o anfitrião que tenta esconder sua irritação intensa atrás de um enorme sorriso falso. O anfitrião nervoso explica que cidadãos comuns como eles sempre ficam ansiosos quando grandes agentes corporativos aparecem. Notando a vibe incomum deles, o anfitrião oferece para mostrar um quarto e a guarda aceita alegremente o elogio. Apagando o cigarro, a supervisora rejeita imediatamente o quarto 3, o que faz o anfitrião estranho se sentir muito desconfiado. A mulher explica que seu nariz mecânico especial pode detectar facilmente o cheiro de sangue, o qual ela detesta absolutamente. Este comentário estranho faz o anfitrião verde perguntar sobre sua profissão real, mas ela se recusa rapidamente a compartilhar qualquer detalhe. Quando o anfitrião pergunta se o escritório dela é bom, a supervisora afirma com orgulho que trabalha no melhor lugar de todos.
O anfitrião sorri e menciona lojas melhores, mas a mulher fria o lembra de que não veio aqui para entretenimento. O anfitrião pergunta nervosamente se eles estão presos, mas a guarda explica que quer apenas informações sobre um cliente. Tremendo de medo, o homem acende um cigarro e explica que um único vazamento arruinará completamente seu negócio duvidoso. Enquanto o novato assiste em silêncio, a supervisora começa a listar todos os crimes sombrios que acontecem atrás dessas portas fechadas. Ela ressalta que eles drogam clientes solitários para roubar seus órgãos e vendê-los no mercado negro. O anfitrião verde começa a suar frio e se pergunta como ela conseguiu descobrir seus segredos altamente confidenciais. Sorrindo calmamente, ela oferece esconder seus crimes enormes se eles simplesmente entregarem todos os dados sobre seu alvo. O anfitrião hesita em aceitar o acordo enquanto seus capangas escondidos esperam na sala dos fundos por um sinal para atacar. A supervisora sugere um acordo silencioso e o anfitrião verde percebe que não tem escolha a não ser ouvi-la. Com um sorriso nervoso, o empresário obscuro aceita oficialmente os termos para evitar ser preso. A guarda exige imediatamente ver as gravações das câmeras de segurança locais de seu alvo. Ela faz um gesto para o novato silencioso se aproximar e olhar para os documentos brilhantes com ela. Caminhando para frente, o adolescente se pergunta nervosamente se sua supervisora habilidosa já descobriu seus pensamentos secretos. Juntos, eles assistem ao vídeo gravado de uma sala privada, onde um homem de meia idade está sentado ao lado de um robô quebrado. O anfitrião no vídeo avisa sobre os danos e o cliente explica calmamente que está se aposentando e saindo da cidade. O cliente se recusa a ajudar o anfitrião e menciona seus planos de se aposentar silenciosamente em um lugar chamado Toca do Rato. Deixando a máquina quebrada para trás, o viajante se despede do anfitrião e se prepara para ir embora com sua acompanhante. Antes que eles possam sair, a campainha da entrada toca, enquanto uma figura misteriosa vestida como um policial entra de repente. O recém-chegado apresenta orgulhosamente um desenho infantil de giz de cera e afirma que é um mandado de prisão oficial. Este ato bobo diverte o anfitrião, já que as forças policiais reais foram dissolvidas décadas atrás durante a tomada corporativa. Ignorando o deboche, o falso oficial avisa que usará a força física caso eles se recusem a cooperar. Muito irritado com a situação estranha, o anfitrião obscuro cerra rapidamente o punho para golpear o invasor. O autoproclamado apóstolo da justiça ameaça usar violência, enquanto o anfitrião o convida zombeteiramente a dar o seu melhor. Um golpe devastador repentino irrompe na sala, o que choca completamente os espectadores enquanto parte da estrutura desmorona. O atacante bizarro levanta a mão para declarar sua missão sagrada e joga o anfitrião verde longe facilmente com um único soco. Aproximando-se lentamente dos sobreviventes, o lutador estranho aponta calmamente o dedo e anuncia que eles também estão presos. O executivo aposentado se pergunta suando se este invasor perigoso é apenas um lunático completamente sem cérebro. Verificando o perfil dele em sua tela, a guarda o reconhece instantaneamente como um cão de caça de uma corporação rival. O falso policial os avisa que interferir em sua autoridade de execução levará a um julgamento doloroso sob a lei corporativa. O falso policial esbraveja sobre como as pessoas só se importam com dinheiro em vez de justiça real, enquanto a supervisora escuta em silêncio. Ele declara ousadamente seu plano de roubar toda a corporação para si mesmo enquanto uma silhueta vermelha escura de um confronto aparece. A supervisora se recusa a deixá-lo levar qualquer coisa e avisa que o impedirá com o uso de força extrema. Um ataque súbito começa a se desenrolar na sala escura, enquanto o agente rival se prepara para defender sua posição. Alguém secretamente se abaixa para pressionar um pequeno gatilho escondido no chão para interromper toda a área. Uma sirene de emergência alta ecoa de repente pela sala e banha todo o espaço em um brilho vermelho profundo. O falso policial reclama deste truque barato, mas a supervisora explica calmamente que não são eles que estão por trás disso. Um dos espectadores fica completamente chocado quando uma mão escondida agarra de repente uma arma pesada das sombras. Um grupo de marginais locais com facas afiadas de repente os embosca dos cantos escuros do prédio. O jovem recruta se abaixa rapidamente para desviar de um corte perigoso direcionado direto ao seu pescoço. O caos irrompe no corredor enquanto os criminosos agressivos o cercam de todos os lados sem qualquer aviso. Apesar de sua falta de experiência em combate, o garoto consegue se manter firme e encontrar uma abertura. Ele lança um contra-ataque rápido para se defender enquanto a briga lotada fica cada vez mais selvagem. Assistindo a ação intensa por trás de seu visor dourado, a supervisora observa calmamente os movimentos dele. O protagonista cansado enfrenta outro oponente armado e se prepara para dar um golpe decisivo para encerrar a luta. De repente, o garoto de cabelo encaracolado dispara uma explosão poderosa que derruba facilmente os marginais ao redor.
Sangue fresco espirra por toda a câmera de segurança enquanto o falso oficial grita para eles pararem. O agente rival sugere que eles deveriam apenas ir embora, mas o jovem exige que ele fale mais alto. Em vez de falar, o falso policial desfere um soco devastador que faz o adolescente voar para trás. A sala inteira explode em caos total enquanto ambos os lados lutam para obter uma vantagem tática. Recuperando-se do golpe pesado, o garoto corajoso carrega sua espingarda e a aponta diretamente para o agente rival. O garoto aponta sua arma pesada e puxa o gatilho para liberar uma explosão poderosa. O tiro perigoso atinge o alvo, mas o jovem recruta fica incrivelmente chocado com o resultado. Movendo-se com uma velocidade incrível, o falso oficial de repente avança para desferir um golpe mortal. Um golpe poderoso faz o jovem protagonista voar para trás direto para as latas de lixo bagunçadas. Sua supervisora observa a ação intensa e nota que o inimigo deles é na verdade um oponente difícil. Levantando-se, o adolescente menciona sua estimulação avançada do sistema nervoso para se preparar para uma revanche. O agente rival se gaba de sua programação cognitiva de alta tecnologia e afirma que o recruta está destinado a perder. Olhando de perto, o jovem protagonista percebe que o inimigo possui apenas velocidade de reação sobre-humana. O agente rival tenta prever seu movimento, mas o recruta esperto prepara uma finta astuta com a perna. Percebendo que foi completamente enganado, o falso oficial mal consegue bloquear um chute devastador na cabeça. Eles trocam uma enxurrada de golpes rápidos antes que o jovem herói seja desarmado e sua pistola saia voando pelo ar. Perdendo o equilíbrio durante a luta caótica, o pobre garoto cai de cabeça direto em uma lata de lixo de madeira. A lixeira pesada tomba com um estrondo, deixando o adolescente miserável coberto de lixo com uma casca de banana na cabeça. Observando a briga caótica à distância, um espectador comenta que esses dois lutadores simplesmente se recusam a parar. O protagonista observa a luta e decide pular de volta para o combate. Ele fica completamente chocado quando uma projeção brilhante de Seo-hyun aparece de repente diante de seus olhos. Ela diz para ele parar de parecer ridículo e ordena que ele mostre seus poderes legais de gravidade. A terrível estrutura esquelética do monstro de gravidade se manifesta imediatamente para assumir o controle da batalha. Movendo-se com uma velocidade insana, a máquina pesada desfere uma enxurrada de golpes devastadores para esmagar o agente rival. Sacudindo a memória dolorosa de sua derrota, o adolescente de repente abre os olhos para encarar a realidade novamente. Ele desfere um chute poderoso que ativa seus propulsores e envia o inimigo batendo através da parede. A briga feroz continua enquanto o jovem herói acerta um golpe pesado e mal evita um contra-ataque rápido de seu oponente. Avistando uma faca afiada no chão, o adolescente rápido a pega para virar o jogo nesta batalha exaustiva. Avançando com a arma, ele fica preso em um teste desesperado de força física contra o agente rival. De repente, um sensor azul brilhante no capacete pisca, enquanto um estranho som de zumbido mecânico preenche toda a área. Uma poderosa onda de choque de energia verde rompe da máquina e sopra o jovem protagonista para trás. Emergindo da luz verde brilhante, uma figura encapuzada, imponente, de repente entra na sala e interrompe a luta. A guarda olha em choque e chama desesperadamente para ver se o recruta ainda consegue ouvi-la. Ela exige saber se ele está no controle, porque ele acabou de quebrar o protocolo rigoroso de implantação. Dentro da armadura pesada, o adolescente percebe que sua mente está surpreendentemente clara, ao contrário de sua primeira transformação. O protagonista decide que esta é sua chance perfeita de fugir em vez de pagar aquela dívida ridícula. Ele planeja escapar dessa situação maluca e rastrear o médico de cabelo branco inteiramente por conta própria. A supervisora olha para ele com incredulidade porque não consegue acreditar que ele atingiu uma quebra de limite tão rápido. Ela decide continuar enrolando com palavras até que a energia dele acabe para que ela possa arrastá-lo com segurança de volta para a base. A supervisora planeja consertar as coisas rapidamente e depois jogar o recruta problemático para outro líder de equipe. Pensando em fingir tontura para escapar o adolescente, de repente percebe que seu sistema mecânico está na verdade desligando. Um impacto pesado repentino sacode sua estrutura gigante enquanto ele luta para permanecer consciente durante a batalha intensa. Avistando uma pequena abertura nos escombros, o garoto decide fugir para encontrar o médico de cabelo branco. A supervisora pressiona rapidamente o botão de emergência em seu controle para pausar o corpo mecânico dele. Rompendo a barreira com uma velocidade incrível, o monstro gigante ignora facilmente o agente corporativo rival. O agente rival assiste à fuga surpreso e percebe que o recruta estranho era a chave para tudo. O agente rival ameaça quebrar o pescoço do garoto e exige que eles entreguem a empresa inteira agora mesmo. De repente, o recruta ativa seu poder de gravidade e faz com que ambos comecem a flutuar do chão.
Preparando seu punho de metal massivo, o jovem protagonista se prepara para desferir um soco devastador em seu oponente. Sua supervisora chocada assiste enquanto o agente rival é arremessado pela força incrível de seu golpe de gravidade. O golpe massivo destrói facilmente a parede, mas o adolescente percebe de repente que ignorou um detalhe importante. Devido à má construção, o prédio inteiro começa a desabar e o enterra completamente sob os escombros. O teto desaba completamente enterrando o recruta mecânico gigante sob pesados escombros de concreto. Vendo o desastre, a supervisora corre para os destroços e começa a cavar desesperadamente entre os escombros. Suando pelo esforço intenso, ela finalmente avista sua estrutura mecânica danificada, presa sob as pedras pesadas. Gritando com raiva para ele acordar, ela luta desesperadamente para arrastar o corpo mecânico pesado dele para fora dos escombros. Levantando-o no ombro, a guarda caminha lentamente para longe da área que desaba com seu fardo pesado. Ela pergunta se ele finalmente acordou e resmunga, enquanto tenta estabilizar o sistema de desligamento dele. Olhando de perto para ele, a jovem pergunta se ele realmente derrubou o prédio inteiro apenas para fugir deles. A supervisora apoia o adolescente ferido enquanto eles saem lentamente do prédio destruído. De repente, uma mão sai dos escombros e agarra firmemente a guarda pela perna mecânica. O agente rival derrotado implora desesperadamente que salvem sua vida também, porque ele não consegue mover seu corpo quebrado. Sem mostrar nenhuma misericórdia, a supervisora fria chuta violentamente o homem irritante para longe e diz para ele sumir. O agente rival ferido reclama que ela está sendo extremamente cruel com um colega soldado corporativo necessitado. Ignorando seus apelos patéticos, ela carrega o recruta pesado embora enquanto mais escombros continuam a cair ao redor deles. Um bip alto ecoa pelo ar empoeirado enquanto toda a área começa a desabar atrás da dupla em fuga. Empurrando o garoto para dentro de um veículo, a supervisora cansada reclama de como a estrutura mecânica dele é incrivelmente pesada. Ela decide iniciar uma sequência de reinicialização completa para finalmente trazer seu parceiro recruta problemático de volta ativa. Acordando após a batida, o jovem recruta solta um suspiro cansado enquanto olha para suas mãos. Sua supervisora o observa de perto enquanto ele tenta recuperar suas forças. O garoto pede desculpas por ser um parceiro ruim e agradece sinceramente por ela ter salvado sua vida. Em vez de aceitar o pedido de desculpas, ela desfere um golpe súbito direto no rosto dele. A mulher irritada o chama de lixo inútil e diz que ele deve retornar à empresa. Ela continua dando sermão no guarda por perder o alvo e fazer uma bagunça em sua missão. Afastando-se frustrada, ela promete jogá-lo direto de volta na academia de treinamento. O protagonista avista uma chance perfeita de escapar e decide roubar um veículo apesar de não ter habilitação. Enquanto isso, o agente rival falador continua a divagar sobre seu mau hábito de baixar a guarda facilmente. De repente, o som de um motor roncando ecoa pela área enquanto o carro avança em alta velocidade. O jovem motorista grita em pavor absoluto enquanto perde completamente o controle do veículo roubado. Voando pelo ar, o carro descontrolado bate diretamente em um poste de utilidade massivo com um estrondo alto. Observando o acidente caótico, a supervisora toca calmamente seu parceiro recruta para continuar a conversa. Logo atrás deles, o poste elétrico gravemente danificado solta faíscas violentamente e parece pronto para desabar a qualquer momento. O poste elétrico gravemente danificado finalmente quebra e envia fios perigosos caindo direto para o chão. Observando o colapso repentino, a supervisora só consegue gritar em frustração absoluta com a situação caótica. Em vez de fugir, o jovem protagonista abre um grande sorriso bobo e diz que voltou para salvá-la. Ele repete orgulhosamente sua afirmação heróica enquanto a mulher irritada o encara de volta com uma expressão totalmente inexpressiva. Agora sentados juntos dentro do carro de fuga, ela comenta como algumas pessoas sempre voltam para tornar as coisas ainda piores. A tensão aumenta novamente quando o garoto suado percebe que não tem ideia de como colocar o veículo em marcha ré. Sua parceira olha para ele com exaustão absoluta ao perceber o quão sem esperança seu novo recruta realmente é. O jovem recruta admite que não tem habilitação e sua parceira grita instantaneamente com ele em pura frustração. Do lado de fora do para-brisa, o agente rival levanta o poste pesado e admite que baixou a guarda mais cedo. Ajustando sua armadura, o oponente determinado se prepara para manter sua posição e impedir que o veículo escape. Ordenando que o menino segure o volante, o supervisor rapidamente o força a pisar fundo no pedal. Os pneus cantam alto enquanto o carro de fuga desvia descontroladamente pela estrada irregular para evitar o inimigo. O agressivo agente rival de repente avança direto contra o veículo em alta velocidade e bate com força no capô. O computador de bordo registra automaticamente uma anomalia de sobrevivência e imediatamente ativa armas pesadas no teto.
A arma no teto do veículo dispara de repente um feixe de laser poderoso que joga o agente rival para trás. Sobrevivendo à forte explosão, o oponente frustrado luta para se levantar e reclama do poder de fogo insano deles. Chamando-os de covardes absolutos, o rival ferido recua rapidamente enquanto promete uma revanche justa no futuro. Quando o novato pede para atirar no inimigo em fuga, sua parceira ordena imediatamente que ele saia do carro. De volta ao telhado, a supervisora irritada exige saber por que ele quase esmagou todos eles com seu poder de gravidade. Olhando para baixo em completo silêncio, o jovem protagonista só consegue oferecer um pedido de desculpas silencioso por suas ações imprudentes. A mulher irritada comenta cruelmente que ele não passa de um peso morto e uma ferramenta inútil pertencente à empresa. Soltando um suspiro cansado, a supervisora se afasta enquanto avisa o adolescente para ficar quieto e seguir suas ordens. O garoto reclama que eles mal sobreviveram, mas sua parceira age como se soubesse absolutamente tudo. Ele se lembra da médica de cabelos brancos falando sobre enfrentar a escória corporativa diretamente para manter a iniciativa. Depois de relembrar suas palavras profundas sobre a humanidade, o jovem guarda é subitamente puxado de volta à realidade por uma tosse alta. Ele se vira para sua supervisora e se gaba de que ainda conseguiu salvá-la daquela batalha perigosa. O jovem explica que atropelá-los com o carro permitiu que escapassem inteiros. Embora admita que cometeu alguns erros ao longo do caminho, ele destaca que seu plano de resgate funcionou. A guarda nota que recuar era mais seguro do que lutar, mas de repente fica chocada com uma percepção ruim. A supervisora irritada afirma que estava prestes a derrotar o inimigo antes do adolescente enlouquecer totalmente. Ela ignora as desculpas dele e ameaça mandá-lo direto de volta para a sede para ser completamente desmontado. Ele reclama dos conselhos mal feitos dela, enquanto a projeção mental da médica apenas faz uma careta e desaparece. A supervisora entra em contato com o chefe corporativo para relatar que o alvo principal conseguiu escapar durante o caos. Ela sugere com raiva destruir a unidade novata porque ele é completamente inútil para suas missões futuras. Levantando a mão, o jovem protagonista dá um passo à frente e afirma que suas ações extremas foram necessárias para vencer a batalha. O garoto admite falsamente que só tomou a decisão errada porque sua amada supervisora estava em perigo extremo. Sinabra os avisa sobre ficarem muito apegados e os lembra que desobedecer à empresa leva a punições severas. O adolescente jura lealdade absoluta à empresa, enquanto sua supervisora tenta rapidamente defender suas próprias ações. Ele implora por confiança e promete capturar a médica renegada que arruinou sua vida inteira. A supervisora afirma que as palavras dele são mentiras, enquanto o garoto se curva e treme sob a pressão intensa de seu chefe. Esse súbito juramento de submissão faz o estranho comandante cerebral explodir em uma risada alta e incontrolável. Acalmando-se, o líder ordena que Aneu siga direto para um lugar chamado Buraco do Rato para sua próxima tarefa. O jovem guarda fica totalmente confuso quando o chefe revela que sua parceira mentiu sobre ele receber uma parte do dinheiro. A supervisora explica que primeiro eles devem visitar o Buraco do Rato, onde a situação deles só vai piorar. Eles dirigem pela cidade de Neon, onde telas enormes anunciam companheiros robóticos para cidadãos solitários. A mulher diz para ele apenas atirar na médica se ele não conseguir esquecê-la, mas o garoto nega rapidamente. Eles logo chegam à quarta saída que leva diretamente às profundezas perigosas do Buraco do Rato. O garoto nota que ratos de verdade se tornaram muito raros depois que a Guerra Mundial Massiva destruiu tudo. Enquanto a civilização colapsava, todas as pessoas fracas da cidade se tornaram alvos de ódio e exílio. Esses párias eventualmente escolheram anexar partes de máquinas baratas e descartadas diretamente em seus corpos para sobreviver. Esses párias cavaram em espaços abandonados e reivindicaram seu próprio território sem leis, que ficou conhecido como o Buraco do Rato. Enquanto tentam entrar, um guarda suspeito bloqueia o caminho deles e exige ver o cartão de identificação. O porteiro inspeciona o cartão e ri, porque o nome falso da empresa soa incrivelmente ridículo. A supervisora aponta para seu parceiro e afirma que o novato quer ter o produto real que eles trouxeram. Ouvindo isso, o guarda de trança sorri alegremente e diz que este acordo funciona perfeitamente para seus problemas financeiros. Entrando nas favelas escuras, o jovem protagonista percebe que seu primeiro dia de dever no rato começou oficialmente. Uma transmissão de rádio alta ecoa pelos becos sujos enquanto uma artista estranha apresenta uma nova música sobre esperança. A artista, vestindo um poncho, pergunta ao garoto robótico se ele gosta da melodia, mas o adolescente afirma firmemente que ainda é humano. Essa resposta choca completamente a jovem mecânica, que percebe que o garoto diante dela é na verdade apenas uma máquina. Ela se gaba animadamente de suas habilidades como uma engenheira corporativa de ponta, enquanto aponta para sua invenção geradora de energia de maior orgulho.
Uma música pop romântica toca de repente no alto-falante, o que faz a garota se perder em suas próprias emoções profundas. Semicerrando os olhos, a criadora se prepara para começar seu experimento, enquanto o adolescente aterrorizado implora desesperadamente para ela se afastar. Ouvindo um grito alto vindo do corredor, o jovem de cabelos cacheados desliza rapidamente a porta pesada para verificar o barulho. Entrando no quarto escuro, ele avista um paciente enfaixado de frente para um pistão mecânico pesado que está apontando diretamente para ele. Diante dele está uma figura misteriosa, usando um chapéu largo e uma única lente amarela brilhante sobre seu rosto enfaixado. O jovem protagonista só consegue observar em total confusão, enquanto a máquina estranha se afasta subitamente em uma motocicleta veloz. Olhando para baixo de sua varanda, a supervisora fica completamente chocada ao presenciar a fuga bizarra. A engenheira de cabelos alaranjados anuncia alegremente que finalmente assumiu o controle total sobre a boneca mecânica. Ela aponta o dedo e avisa ao novato aterrorizado que reconstruirá seu crânio de metal vazio para se adequar aos seus próprios projetos. Levantando uma furadeira enorme, a garota maluca exibe seu novo robô aterrorizante que foi construído para esmagar crânios humanos facilmente. A supervisora é chamada de volta para dentro, enquanto a engenheira risonha exibe orgulhosamente seu trabalho finalizado antes do prazo. A jovem mecânica revela que o chefe da segurança ordenou que ela cuidasse do sistema de controle principal para a próxima tarefa. Essa atualização faz a supervisora cansada perceber que não tem escolha a não ser continuar trabalhando sob o comando de seu comandante maluco. Durante a chamada corporativa, o chefe decide manter o jovem novato na ativa, fortalecendo seu sistema de controle. A supervisora diz a um rebelde ferido para se levantar enquanto a criadora maluca ri sobre testar seu novo sistema nele. Levantando-se com um olhar irritado, o lutador de capuz vermelho reclama do tratamento brutal que acabou de receber deles. O chefe explica que o ataque foi necessário e ordena que revistem o buraco do rato em busca de armadilhas perigosas. A supervisora se prepara para sair e ordena que seu recruta robótico se junte à missão perigosa. Caminhando mais fundo nas favelas, a supervisora diz ao novato para ficar por perto enquanto a multidão sufocante o cerca. O jovem novato desaba de repente no chão em pura agonia, enquanto sua parceira o observa com extrema preocupação. Tentando esconder sua dor intensa, o adolescente brinca fracamente que seu novo corpo de metal ao menos o impede de vomitar. Observando de um telhado próximo, a jovem mecânica nota como é engraçado ver uma boneca mecânica vagando pelas favelas. Para ajudá-lo a se recuperar, eles param em uma barraca de comida suspeita, onde um vendedor amigável lhe serve uma tigela de sopa quente. Sentados juntos sob o pôr do sol, o garoto percebe como é estranho consumir comida comum em sua estrutura robótica. Comer o macarrão quente faz com que uma explosão repentina de vapor saia direto da nuca do garoto. A supervisora comenta que, pelo menos, eles não precisam se preocupar com indigestão nesses corpos de máquina. Observando sua companheira fumar vários cigarros, o jovem novato se pergunta se ela algum dia faz uma pausa para descansar. Reunindo coragem, o adolescente pergunta nervosamente quando ela costuma sair do trabalho para ver se eles podem finalmente descansar. Ela responde friamente que eles não terão absolutamente nenhuma folga até encontrarem um homem chamado Park Si-yoon. Ela revela que eles devem pegar emprestado um veículo de transporte para chegar a uma área de lago inimiga altamente perigosa e irradiada. Ouvir sobre a zona de radiação faz o jovem se preocupar porque ele precisará de um chip de blindagem especial. Segurando seus pauzinhos, a garota diz ao seu parceiro para se preparar e ficar de pé para começar a se mover. Lágrimas quase caem quando o jovem protagonista pega um inseto nojento com seus pauzinhos e geme de frustração. Um guia local estranho com óculos de proteção os aponta para um armazém silencioso onde podem encontrar um veículo barato. Sentado dentro de um caminhão bagunçado, o jovem novato pergunta à sua supervisora por que eles não podem simplesmente usar um carro voador chique em vez disso. Ela explica que voar em um veículo chique os tornaria imediatamente alvos principais para os rebeldes locais irritados. A viagem esburacada faz o garoto pedir para ela dirigir um pouco mais suavemente, mas sua supervisora fria diz para ele calar a boca e aproveitar. Enquanto isso, um misterioso soldado blindado tenta pegar uma motocicleta e afirma orgulhosamente ser um verdadeiro campeão da justiça. O autoproclamado campeão da justiça exige combustível para sua viagem, enquanto ignora completamente um bandido local que chegou primeiro. Segurando o guidão, o estranho motociclista insulta os espectadores irritados antes de saírem disparado em velocidade máxima. Enquanto isso, a supervisora avisa seu parceiro que eles estão entrando no território perigoso do culto Lonskin. Olhando para a estranha base do culto, o jovem novato menciona que costumava ver suas máquinas estranhas em seu antigo bairro.
protagonista se pergunta silenciosamente se sua vida seria muito melhor agora se ele tivesse se juntado ao templo deles naquela época. Figuras assustadoras em capuzes amarelos os observam de cima enquanto seu veículo se aproxima lentamente da enorme fortaleza no penhasco. A supervisora o instrui a preparar seu scanner porque o alvo deles pode estar se escondendo diretamente entre os cultistas. O novato descobre de repente um recurso de varredura em seus olhos mecânicos, mas luta para conseguir uma visão clara da área. Sua supervisora o avisa para ser cuidadoso enquanto eles observam silenciosamente a multidão misteriosa de cultistas parados à distância. O disfarce deles é imediatamente arruinado quando algumas das figuras encapuzadas se viram e apontam diretamente para seu veículo escondido. A garota se pergunta como foram vistos até perceber que os olhos robóticos do garoto estão literalmente brilhando com uma luz vermelha intensa. A multidão hostil cerca rapidamente o veículo e exige com raiva saber por que eles estão espionando sua reunião privada. Olhando de volta para sua parceira furiosa, o adolescente explica fracamente que não sabia que seus olhos possuíam um recurso brilhante. Lamentando profundamente suas escolhas de vida, a mulher exausta cobre o rosto e se pergunta por que foi colocada com um novato tão desastrado. A supervisora abre rapidamente a janela para explicar que está apenas viajando com seu irmãozinho ferido. Os cultistas sinistros encaram com desconfiança enquanto ela continua inventando uma história falsa sobre as férias da família. Para fazer sua mentira parecer real, o novato age de forma completamente boba e pergunta quando eles vão comer. Acreditando em sua desculpa boba, os cultistas encapuzados os recebem e convidam os novos seguidores a se juntarem à sua adoração. Eles são rapidamente levados pelas escadas íngremes em direção à enorme fortaleza que se ergue sobre o deserto. Enquanto caminham juntos, a supervisora agressiva chuta o menino de repente para garantir que ele permaneça alerta. Ela sussurra silenciosamente para ele escanear a área em busca do alvo e ameaça desmontar o corpo dele se ele falhar. Olhando para o templo gigante, o jovem guarda decide que se fazer de bobo é sua melhor opção absoluta para sobreviver. Enquanto caminham juntos, o jovem resume o plano deles de procurar o alvo dentro da estranha igreja. Ao entrar no templo, eles notam imediatamente as luzes vermelhas sinistras e as decorações estranhas feitas de caveiras. A supervisora observa silenciosamente os arredores enquanto tenta manter um perfil muito baixo. Parado na multidão, o jovem novato ativa secretamente seu dispositivo de varredura para procurar o alvo deles. No palco principal, um líder mascarado sinistro aparece de repente e começa a pregar um sermão selvagem sobre sobrevivência. A multidão fica animada enquanto o pregador diz aos seus seguidores para saquear qualquer um que tenha mais do que o suficiente. Verificando a tela do pulso, a supervisora admite silenciosamente que o homem que estão procurando não está na sala. Enquanto tentam sair silenciosamente da área, uma voz sinistra de repente os chama para pará-los imediatamente. O líder principal pergunta aos novos crentes para onde estão indo e avisa que deixar seus assentos é estritamente proibido. Para evitar qualquer problema desnecessário, a supervisora inteligente afirma educadamente que seu irmãozinho precisa usar o banheiro com urgência. O líder do culto aponta com deboche para a cabeça do menino e afirma que prefere destruir um corpo tão bom para obter peças de reposição. Ele os avisa sobre exibir tecnologia corporativa e menciona que já capturaram seu alvo principal chamado Park Si-yoon. A supervisora permanece alerta enquanto o pregador maluco declara que toda a área sem lei pertence completamente ao seu culto. Ansioso por um pagamento enorme, o anfitrião sinistro anuncia que agora eles colherão seus corpos caros à força. Os cultistas maliciosos riem alto enquanto os dois heróis percebem rapidamente que estão em sérios problemas. De repente, um pássaro misterioso voa acima deles enquanto seu olho escuro observa toda a cena de perto. A criatura de repente colide diretamente com uma torre de energia próxima e causa uma grande distração. Um pequeno objeto metálico cai bem na frente da multidão e faz o pregador se virar. Alguém corre rapidamente para frente enquanto arrasta um cano de metal pesado pelo chão empoeirado. A multidão hostil rapidamente cerca os personagens principais e se prepara para derrubá-los. Antes que o bandido furioso possa desferir seu golpe, um ataque poderoso e repentino das sombras o nocauteia. A supervisora chuta rapidamente um cultista hostil para abrir caminho para a fuga. Avistando uma porta aberta por perto, os dois companheiros correm rapidamente para dentro para fugir da multidão furiosa. Antes que os cultistas possam segui-los, a pesada porta de metal se fecha com força e é trancada por dentro. Eles correm pelo corredor escuro enquanto ouvem os inimigos furiosos gritando e batendo nas paredes atrás deles. Pressionando as costas contra a parede, a supervisora suada tenta recuperar o fôlego após a perseguição intensa. Do lado de fora da sala, os cultistas riem alto e ordenam que seus homens tragam o sino cerimonial
para lidar com os invasores. Olhando ao redor do corredor escuro, o novato percebe tristemente que eles acabaram de ser empurrados ainda mais fundo na base inimiga. Tiros ecoam de repente pelo corredor enquanto o jovem guarda se prepara para enfrentar a próxima onda de perigos. Um barulho alto e repentino sacode a área e a supervisora nota que a situação atual deles parece extremamente ruim. Ela pede para ele usar seu poder de gravidade para conter os inimigos, mas o menino admite que ainda não consegue controlá-lo. A supervisora o lembra de que ele é o recurso mais valioso deles e deve ativar sua habilidade para que possam sobreviver. O novato sugere usar a nova tecnologia das favelas para ajustar o poder e se pergunta se ela realmente confia nele. Ela promete desligá-lo com seu controle se ele começar a perder o controle de seu perigoso campo gravitacional. O adolescente ainda se preocupa que a corporação transforme seu corpo em um gerador gigante se ele cometer um erro. A supervisora o chama de idiota e explica que todos neste mundo cruel têm que viver sob pressão extrema. Olhando para baixo com olhos cansados, o protagonista silencioso se pergunta por que viver como um escravo é na verdade melhor do que morrer. Um jovem rebelde diz a ele que ninguém realmente precisa de um motivo especial para existir e que eles apenas têm que continuar vivendo. Aceitando essas palavras, o jovem guarda serra o punho mecânico e resolve sobreviver a este pesadelo terrível. Com um soco poderoso e repentino, ele ativa sua armadura gigante enquanto os sistemas pesados travam diretamente no modo de combate. Enquanto isso, um rival corporativo avisa o chefe que usar essa tecnologia avançada em um mero guarda de segurança é um desperdício enorme. O comandante estranho rejeita a sugestão porque quer capturar a médica renegada e reconstruir suas criações. Ele também quer monitorar o protagonista de perto para ver se o adolescente consegue desbloquear poderes de gravidade ainda mais destrutivos. Os cultistas ficam chocados ao ver o novato de metal pesado carregando sua parceira no alto do ar. Quebrando diretamente o teto do templo, a máquina gigante usa seu poder de gravidade para subir. Flutuando sem esforço acima das estruturas, o adolescente blindado carrega sua companheira para longe da multidão hostil. A guarda encara em choque absoluto porque voar definitivamente não fazia parte de seu banco de dados padrão. Segurando-a com força, ele ordena que sua parceira se prepare enquanto ele se prepara para descer direto para a zona-alvo. Eles caem como um meteoro para confrontar o líder do culto e encontrar a localização exata de seu alvo. Voltando à ação, a equipe se move rapidamente porque um pedido massivo de reforço acaba de ser ativado. Os cultistas hostis percebem a estrutura corporativa voadora e correm imediatamente para frente para pegá-la. O protagonista pousa em segurança com sua parceira, mas nota que seu sistema interno já está sofrendo danos. Ela o avisa que eles estão em desvantagem numérica total, enquanto ele luta para manter o controle de seu corpo. A garota decide que eles devem mirar diretamente no chefe inimigo para dispersar essa multidão interminável de ladrões. Uma tempestade massiva de balas os atinge, mas sua armadura pesada bloqueia facilmente os ataques perigosos que chegam. O jovem novato cerra seu punho de metal e usa seu poder máximo para manter a barreira defensiva. O líder do culto afirma com deboche que em breve eles desmontarão os invasores para roubar suas peças caras. A supervisora então pergunta se ele pode deixar uma única bala passar por seu escudo de gravidade para atingir o alvo deles. O garoto tenta quebrar o vidro protetor com um simples movimento de dedo, mas ele apenas consegue rachar a superfície. Sua supervisora fica decepcionada com essa estratégia básica e nota que eles não podem usá-lo como um escudo para sempre. Ela diz ao seu parceiro novato silencioso para pensar em um plano melhor enquanto a multidão hostil os observa de longe. Vendo sua hesitação repentina, o líder furioso do culto ordena que seus seguidores armados abram fogo imediatamente. Uma chuva massiva de balas cai sobre eles e o menino reclama que seu escudo defensivo está chegando ao limite. A supervisora sugere manipular seu campo gravitacional para flutuar no ar, para que possam escapar facilmente da armadilha. O adolescente explica que voar é extremamente difícil porque seu poder exige uma quantidade enorme de vontade consciente. Ela explica que alterar as configurações de gravidade leva tempo e liberará todas as balas presas. A supervisora pressiona rapidamente seu controle para começar a desligar o pesado escudo gravitacional dele. O inimigo confuso exige respostas enquanto as balas flutuantes começam a se mover no ar novamente. Uma parede massiva de balas se prepara para voar direto para o jovem guarda chocado. Clicando em suas botas metálicas, o novato se prepara para se mover enquanto sua parceira grita para ligar o poder novamente. Vendo sua chance, o líder sinistro do culto ordena que seus seguidores atirem na equipe indefesa. O adolescente corajoso grita que eles estão subindo agora mesmo e ativa seus propulsores poderosos. O novato ativa seus propulsores poderosos e sobe direto no ar enquanto carrega sua supervisora.
A guarda fica completamente maravilhada por eles estarem realmente subindo, mas seu parceiro diz para ela se segurar firme. De repente, seu poder massivo de gravidade começa a falhar, e o adolescente entra em pânico porque não consegue controlar a velocidade deles. A mulher, chocada, exige respostas enquanto o menino reclama que seu rosto metálico parece que está literalmente se rasgando. Sua cabeça parece que pode explodir enquanto o sistema dela detecta sintomas anormais e inicia uma otimização de emergência. O sistema executa o processo automático para armazenar os dados e estabiliza com sucesso sua máquina em pane. Olhando para seu parceiro silencioso, a jovem pergunta gentilmente se ele está finalmente começando a se sentir um pouco melhor. O novato recupera o fôlego e nota que o voo intenso quase arrancou seu capacete da cabeça. Olhando para a vista, eles percebem de repente que flutuaram alto demais e devem encontrar um caminho de volta para baixo. O desastre acontece quando a supervisora perde o equilíbrio de repente e começa a despencar em direção ao chão duro. Movendo-se com uma velocidade incrível, o gigante novato de metal mergulha e a pega com sucesso no ar. O jovem resmunga sobre como salvá-la de cair está se tornando um problema absoluto. Ele admite que quase falhou e explica que nunca mais quer perder ninguém por causa de seus erros bobos. A guarda diz para ele não se preocupar, pois ela não tem absolutamente nenhuma intenção de morrer neste lugar terrível. Ela exige que ele a puxe para cima e ele rapidamente envolve seus braços pesados em volta dela para mantê-la completamente segura. A supervisora promete assumir toda a responsabilidade e sugere descer lentamente para aterrorizar seus inimigos. Ela diz para ele deixar o chefe principal com ela, enquanto o jovem guarda reclama dessa queda maluca. Eles começam a descida, mas o novato continua reclamando por ter acabado em um departamento corporativo tão terrível. Ele imediatamente perde o controle da velocidade, o que faz sua parceira furiosa gritar para ele diminuir a velocidade. Olhando para o céu, os cultistas acham que um meteoro massivo está caindo sobre eles e fogem rapidamente. A supervisora, em pânico, grita para ele frear enquanto o novato tenta desesperadamente desacelerar a descida deles. Eles batem direto no recipiente de vidro do líder que rola para longe sobre rodas enquanto uma música engraçada toca. A cápsula de vidro rola descontroladamente, com o alvo aterrorizado ainda preso dentro dela. Limpando a poeira de si mesma, a supervisora reclama que a direção terrível dele fez desta a pior viagem de todas. Eles rapidamente encurralam o homem e a mulher fria calmamente ameaça machucá-lo se ele se recusar a falar. Um cara estranho de armadura está perto de uma barraca de comida pensando se macarrão feito por um braço de metal conta como feito à mão. O cozinheiro assustado pergunta se ele é um assaltante, enquanto o homem de armadura tenta desajeitadamente desfazer o mal-entendido. Puxando um desenho infantil, o estranho pergunta se alguém viu duas pessoas correspondentes ao seu esboço na área. Enquanto isso, o líder capturado tenta negociar, mas a supervisora o joga violentamente direto no chão. Olhando para baixo com um olhar aterrorizante, a mulher severa exige cada detalhe sobre o alvo deles. Suando em puro terror, o homem indefeso admite que o alvo deles está atualmente preso no porão da igreja. Essa notícia choca a supervisora, que não consegue acreditar que esses cultistas realmente ousaram trancar um executivo corporativo. O líder explica que fugitivos corporativos ricos sem apoio são os alvos mais fáceis para roubar. Implorando por sua vida, ele se oferece para levá-los ao porão e destrancar a porta secreta. Enquanto eles o seguem pelo corredor escuro, o homem menciona que o prisioneiro tinha fios debaixo da pele. Destrancando a porta pesada com sua impressão digital, ele revela um homem amarrado sentado no chão escuro. Fios pendem do rosto quebrado do refém que implora desesperadamente para que parem a tortura. Escaneando o prisioneiro, o jovem novato confirma que este alvo robótico é o executivo desaparecido. Quando o guia pede para ir embora, a supervisora o golpeia impiedosamente por trás. Ela diz calmamente ao seu parceiro chocado que punir criminosos corporativos é simplesmente o protocolo padrão. Reconhecendo os agentes corporativos, o alvo amarrado sente uma onda súbita de alívio. Ele se pergunta por que a corporação gigante enviaria guardas de elite até aqui apenas por ele. Olhando de perto para o novato, o homem percebe que o garoto é na verdade uma criação da Dr. Seo-hyun. Ele revela que a médica inteligente se interessou pelo adolescente há muito tempo por causa do seu passado triste. O executivo alerta que ela manipula pessoas ingênuas com palavras doces para alcançar seus próprios objetivos. Antes que ele possa dizer mais alguma coisa, um tiro repentino ecoa pela sala e o silencia. Abaixando sua arma fumegante, a supervisora fria declara que a missão real deles sempre foi a eliminação. Voltando-se para sua supervisora, o garoto pergunta se ela também sabe sobre a Dr. Seo-hyun, já que trabalha para a corporação. Ele se pergunta o que ela fará com esse conhecimento e questiona se ele é apenas uma ferramenta para a empresa ou para a médica.
Virando-se para sair, a supervisora fria anuncia que a missão deles está terminada e não há mais nada que ele precise saber. Ultrajado com as palavras dela, o adolescente o chama de lixo absoluto por usá-lo e insultar a médica que salvou sua vida. Incomodada com o surto repentino dele, a guarda retruca e pergunta se ele está tentando começar uma discussão fútil com ela. Olhando para baixo em profunda tristeza, o jovem guarda se pergunta silenciosamente por que a médica misteriosa salvaria alguém como ele. Depois de relatar a eliminação bem-sucedida do alvo ao quartel-general, a supervisora se vira e chama suavemente o nome dele. Olhando pelo corredor, eles avistam uma figura estranha, que também passou pela operação secreta da médica. De repente, o estranho colapsa enquanto um sinal automático confirma sua morte e dispara uma transformação selvagem. A cabeça esférica se racha para revelar um olho brilhante antes que um monstro mecânico massivo surja com um rugido. Vendo esse monstro aterrorizante, a supervisora exausta faz uma piada casual sobre precisar de férias longas depois disso. Movendo-se com velocidade incrível, a besta gigante avança pelo ar enquanto libera uma onda de energia negra. Uma explosão massiva irrompe enquanto a criatura aterrorizante se choca contra o chão e esmaga tudo ao seu redor. O monstro gigante golpeia para baixo com uma força inacreditável e esmaga o chão com golpes pesados. Preso sob a opressiva barragem de gravidade, o alvo luta para ativar um escudo defensivo a tempo. Olhando através de seu visor, o jovem guarda espera que sua parceira pule e o resgate do perigo. Para seu choque total, a supervisora se vira e corre para longe para salvar a própria vida. Percebendo que está sendo deixado para trás novamente, o adolescente furioso grita em pura raiva para a silhueta dela em fuga. Uma explosão massiva irrompe ao longe e reduz completamente toda a estrutura do templo a escombros. Observando a fumaça subindo de longe, cidadãos locais comentam casualmente que esta cidade nunca vive um dia pacífico. Enquanto procuram abrigo, um pai e um filho locais avistam a supervisora exausta se aproximando deles. Mostrando seu distintivo corporativo, ela exige a caminhonete deles, o que deixa o pai furioso imediatamente. Enquanto o homem irritado aponta sua arma, ela entra calmamente no veículo e diz para ele checar sua conta. O pai fica completamente chocado depois de receber uma transferência bancária massiva bem na sua tela. O garoto pergunta se trabalhadores corporativos são maus e ela diz amargamente para ele continuar esperto para evitar se tornar como ela. Dirigindo em direção ao pôr do sol, a mulher deixa os moradores locais para trás enquanto o pai a chama de verdadeira salvadora deles. De volta à igreja em ruínas, um punho mecânico gigante se move enquanto uma figura encapuzada estranha desperta sob os escombros. No fundo dos destroços em ruínas, o estranho misterioso desperta e libera 3 sensores oculares brilhantes. Os sensores flutuantes escaneiam a área enquanto o monstro mecânico gigante se levanta lentamente dos escombros. Abrindo sua mandíbula metálica denteada, a besta aterrorizante solta um rugido intimidador. De repente, um caminhão massivo volta acelerando para o meio do campo de batalha em ruínas. Pisando fundo no pedal, a supervisora colide imprudentemente o veículo pesado direto contra o monstro. A colisão violenta esmaga completamente a besta mecânica e interrompe sua fúria descontrolada. Saindo do caminhão, a mulher puxa um chip de reinicialização para trazer seu parceiro novato de volta online. Em pânico ao lado do corpo imóvel dele, a jovem mulher implora desesperadamente para que seu parceiro novato acorde. Enquanto o monstro aterrorizante se aproxima sorrateiramente por trás deles, o jovem guarda de repente volta à vida arfando. Ela pede para ele fugir imediatamente, mas o garoto aponta aterrorizado para a besta gigante que se ergue bem atrás dela. Faíscas voam de seu corpo quebrado, enquanto o adolescente revela que a parte inferior do seu corpo está completamente paralisada. A supervisora pergunta se os braços dele ainda funcionam, e o jovem herói confirma que a parte superior do seu corpo está bem. De repente, um punho mecânico massivo se choca contra o chão e ameaça esmagá-los em pedacinhos. Reagindo rapidamente, a supervisora corajosa pega seu parceiro pesado no colo e corre rapidamente para longe da destruição. O jovem protagonista se queixa de suas pernas paralisadas enquanto um punho mecânico massivo desce esmagando do alto. Concentrando suas forças restantes, o garoto libera uma onda de choque de gravidade para desviar o golpe gigante. O inimigo dentro do monstro de repente se rende e revela que também recebeu cirurgia da Dr. Seo-hyun. Sua supervisora irritada grita com ele e avisa que falhar nesta missão significa que a empresa expurgará ambos. Destroços que caem atingem a cabeça dela, mas a mulher ensanguentada continua ordenando que ele a ajude a reagir. O garoto responde sarcasticamente que a morte potencial dela é inteiramente culpa da corporação cruel dela. Sua parceira irritada grita que ele sempre se faz de vítima enquanto deixa todos os outros para trás para morrer. As palavras duras dela forçam o garoto a refletir sobre sua vida passiva e como ele sempre se sentiu indefeso.
Pensando em sua mãe paralisada, ele percebe que ainda estava inventando desculpas para fugir. Voltando à realidade, o guarda corajoso pede para ela arremessar o corpo dele diretamente contra o monstro. A mulher chocada pergunta se ele planeja se explodir e o adolescente concorda calmamente. Ele explica que maximizar sua saída de gravidade vai esmagar facilmente a besta no impacto. Olhando para a ameaça, sua supervisora resmunga que um plano tão imprudente só poderia vir de um novato. O jovem guarda admite que suas ações são pura hipocrisia enquanto se segura em sua supervisora. A imponente besta mecânica ergue seu braço massivo enquanto seus sensores oculares triplos os miram. A supervisora diz para ele se provar se ele se sente tão confiante sobre seu plano imprudente. Usando todas as forças que lhe restavam, a mulher arremessa o corpo pesado dele diretamente contra o inimigo. Rangendo os dentes em determinação, o adolescente corajoso concentra sua mente enquanto voa pelo ar. O jovem herói dispara para frente como um míssil vivo direto contra a besta gigante. O monstro aterrorizante tenta reagir enquanto o novato que se aproxima reduz a distância num piscar de olhos. Ele desfere um chute poderoso direto no inimigo gigante para liberar todo o seu golpe de gravidade. O poderoso golpe de gravidade esmaga um monstro mecânico gigante direto no chão e cria uma explosão massiva. Escavando pelos escombros recentes, a supervisora estende a mão e puxa seu parceiro novato de volta à superfície. Ela explica que a paralisia da parte inferior do corpo dele é puramente mental, já que sua consciência humana sofreu um choque psicológico extremo. O jovem guarda pergunta se a missão está finalmente completa e ela concorda enquanto diz para ele manter a destruição em segredo. Enquanto isso, a família feliz se afasta na distância, celebrando sua fortuna repentina vinda do pagamento corporativo. Dirigindo pela terra desolada e poeirenta, os dois cães corporativos se preparam lentamente para chegar ao seu próximo destino desconhecido. Movendo os pés novamente, o jovem guarda se sente profundamente grato por se levantar e andar após sua paralisia. O novato pergunta como encobrir a batalha massiva enquanto sua parceira sugere mentir sobre uma autodestruição. A conversa deles é interrompida quando uma chamada recebida projeta um holograma brilhante do seu comandante. O líder brilhante explica que ele mesmo verificou o local da batalha, porque precisa verificar cada detalhe. Estando juntos, a supervisora relata com calma que a equipe deles concluiu a missão com sucesso. O líder decide restringir os poderes de gravidade dele por hoje, enquanto expressa alívio pelo garoto ter sobrevivido. Ela então sugere analisar os corpos caídos para finalmente rastrear os movimentos exatos da médica renegada. O comandante explica que capturar a médica renegada vai transferir a enorme dívida dele para os ombros dela para lhe conceder liberdade. O protagonista sabe que as coisas continuam complicadas e se pergunta se a médica de cabelos brancos está ouvindo a conversa deles em segredo. Aparecendo em sua mente, a farmacêutica misteriosa sorri e o lembra de que ele ainda precisa encontrá-la para alcançar a verdadeira felicidade. Olhando para baixo em silêncio, o jovem guarda percebe que ele nunca teve de fato uma escolha neste mundo cruel. Interrompendo seus pensamentos profundos, sua supervisora diz a ele para voltar ao quartel-general, enquanto ele pede uma carona confortável de carro. Em vez de um carro, ela prepara uma motocicleta antiga com um sidecar e os leva embora em direção ao pôr do sol. Sentado dentro do sidecar, o garoto pergunta se pode visitar brevemente seu apartamento e sua supervisora concorda com uma parada rápida. O jovem guarda menciona pegar suas fotos antigas e sua parceira nota que ter uma mãe moldou a vida dele. Sentindo-se insultado pelo comentário dela, o adolescente fica na defensiva, até que ela revela silenciosamente que nunca teve uma mãe. De repente, alguns valentões locais bloqueiam o caminho deles e dizem agressivamente para eles saírem do seu território. Olhando para suas roupas baratas, os valentões percebem que ele não tem dinheiro nenhum e perguntam para onde ele pensa que está indo. Olhando de volta com olhos vermelhos brilhantes, o novato alto se impõe para intimidar os valentões de rua. A parceira dele promete que ele pode tirar um tempo para descansar até que a empresa lhes atribua uma nova missão. Ela o avisa estritamente para não incomodá-la em seu dia de folga assim que eles finalmente chegarem de volta ao quartel-general. Em pé sobre um veículo, um líder de gangue encapuzado anuncia a seus homens que é hora de roubar os recém-chegados. Reunindo sua equipe para um último golpe, os valentões agressivos embarcam rapidamente em seus veículos e iniciam a perseguição. A supervisora entra em pânico e acelera pelos becos estreitos enquanto toda a multidão corre bem atrás deles. Balas voam por toda parte enquanto o sidecar em alta velocidade se inclina violentamente durante uma curva acentuada. Usando sua mão mecânica para manter o equilíbrio, o novato por pouco não o salva de capotar. De repente, um veículo inimigo atinge acidentalmente um tanque de gás e provoca uma enorme explosão atrás deles.
Focando na estrada, a supervisora decide chegar a um posto de combustível e deixar esses valentões sem treinamento comendo poeira. Um atirador distante de repente atira no pneu do veículo deles e destrói o transporte deles num piscar de olhos. A batida violenta arremessa ambos os guardas direto para o chão duro da ponte. Levantando-se, a supervisora se queixa de como a situação deles está ficando confusa. Ela revela que alguém atirou na roda deles enquanto o garoto se pergunta se os bandidos locais armaram essa armadilha. Inimigos assustadores e encapuzados rapidamente os cercam enquanto gritam sobre tirarem a sorte grande. A gangue armada ri descontroladamente enquanto se prepara para eliminar os cães corporativos indefesos. Tiros repentinos surgem do nada e derrubam instantaneamente os valentões hostis. Um estranho misterioso usando um chapéu largo pousa bem diante do novato chocado. Lembrando-se do aviso do chefe sobre o poder instável, o jovem guarda entra em pânico enquanto as coisas fogem do controle rapidamente. O atirador estranho afirma calmamente que extrair a alma decide instantaneamente o resultado de uma luta. Encarando em completo choque, o adolescente observa uma arma de fogo se manifestar diretamente do poder de uma alma interior. Antes que ele possa reagir, o oponente implacável dispara um tiro que destrói completamente seu braço mecânico. Implantando membros robóticos extras, o estranho perigoso monta um canhão sniper gigante e começa a carregar um golpe final. Um tiro pesado repentino derruba a supervisora e a faz deslizar pelo chão duro. O disparo poderoso esmaga a guarda direto contra a parede, enquanto o atirador estranho permanece vitorioso. O atacante impiedoso afirma com deboche que bonecas corporativas baratas são frágeis demais para sobreviver a uma luta real. Vendo sua supervisora sangrar pelo forte impacto, o jovem novato entra em pânico enquanto tenta ajudá-la a se levantar. Uma dor intensa e repentina atinge o adolescente enquanto sua coluna mecânica começa a brilhar e se quebrar por dentro. Dizendo a ela desesperadamente para fugir, o garoto percebe que seu poder de gravidade foi completamente restrito pelo seu próprio sistema. O inimigo estranho aponta seu canhão gigante diretamente para o guarda indefeso e solta um disparo devastador. Recarregando sua arma pesada, o atirador implacável dispara vários tiros consecutivos enquanto cápsulas de balas quentes chovem. Zombando do adolescente, o atirador estranho o provoca por recuar enquanto segura sua supervisora ferida. Lutando para se curar, o garoto percebe que o inimigo está usando uma arma única que impede o reparo mecânico. Sabendo que sua supervisora está à beira da morte, o novato em pânico amaldiçoa os psicopatas sem fim desta cidade. Pegando sua parceira ferida no colo, o jovem guarda salta pelos telhados escuros para escapar do atacante. Declarando que todos na cidade são apenas marionetes corporativas, o atirador se intitula um boneco que mata bonecos. Uma enorme explosão surge pela área enquanto o atirador dispara um tiro devastador bem no caminho deles. Chocado com o poder de fogo destrutivo, o adolescente tenta desesperadamente bloquear os ataques recebidos usando seu poder de gravidade. No entanto, seu sistema restrito falha em ativar enquanto outro disparo pesado de energia passa direto por eles. O atirador mascarado zomba do jovem guarda por achar que alguém pode se opor às leis físicas desta cidade. Caminhando lentamente para mais perto, o estranho atacante chama o novato de escravo arrogante criado por corporações malignas. O inimigo afirma que o caos puro é a única igualdade verdadeira, enquanto fica diretamente acima da dupla derrotada. O atirador impiedoso aponta sua arma e promete eliminar o garoto junto com sua supervisora ferida. Olhando de volta com fúria absoluta, o jovem herói avisa o atacante para garantir que termine o serviço hoje. O atirador mascarado elogia o olhar feroz do jovem novato, logo antes de desferir um golpe final. Ele se prepara para executar o guarda quando uma voz alta de repente grita para ele parar. Um policial blindado aparece no alto e chama a atenção do atirador com raiva por se fazer de assassino do Velho Oeste. Saltando para enfrentá-los, o recém-chegado lembra o atirador sobre o encontro anterior deles no buraco de rato. O policial estranho declara seu grande sonho de restaurar a verdadeira lei e ordem para substituir o caos corporativo. Ouvindo essas grandes palavras sobre justiça, o atirador simplesmente cobre o rosto e cai na gargalhada. O falso policial fica irritado por seu sonho ser ridicularizado enquanto o atirador ri calmamente de volta para ele. O atirador pergunta se ele já viveu em um mundo sem corporações gigantes e o policial admite que nunca viveu. Chamando seu sonho de completamente ridículo, o assassino prepara sua arma e lança o policial para trás com um disparo. Recuperando-se do forte impacto, o falso policial se levanta novamente e afirma que já ouviu esse mesmo insulto antes. Avançando em meio a uma tempestade de balas, o policial determinado avança direto contra seu oponente. Saltando bem alto no ar, o policial enfrenta diretamente o assassino armado em um confronto aéreo de alta velocidade. Olhando para a luta caótica, o atirador cansado se queixa de que viver nesta cidade louca é realmente exaustivo.
Mostrando uma agilidade impressionante, o falso policial se esquiva de tiros perigosos para desferir um contra-ataque rápido. Reclamando que ninguém sabe o seu lugar, o atirador impiedoso solta um golpe poderoso. Movendo-se com uma velocidade insana, ele agarra o falso policial diretamente pelo pescoço. Empurrando seu alvo contra a parede, duro assassino pergunta se ele quer continuar lutando. Desesperado para sobreviver, o policial imobilizado grita que os recrutas corporativos estão escapando. Virando-se, o atirador avista o novato carregando sua supervisora ferida pelo beco. Ignorando os avisos corporativos rígidos piscando em sua tela, o adolescente corajoso decide ir além de seus limites. Uma enorme explosão ocorre enquanto o jovem herói usa seu poder para voar direto para o céu. O atirador estranho percebe que seus cálculos estavam errados ao ver seu oponente continuar lutando sem parar. Lançando um último insulto, o falso policial salta rapidamente para longe para recuar do campo de batalha exaustivo. Observando correr o assassino, nota calmamente que o policial nunca foi seu alvo principal desde o início. Olhando para baixo em um enorme buraco, o estranho atacante se pergunta quão fundo os recrutas corporativos conseguiram cair. Enquanto isso, o jovem guarda contata o suporte de emergência corporativo enquanto segura sua supervisora gravemente ferida nos braços. O sistema automático diz a ele para esperar o resgate enquanto escaneia rapidamente o corpo dela para analisar seu estado vital. O sistema revela que ela foi atingida por nanobôs incandescentes e não sobreviverá até a chegada da equipe médica. O sistema diz a ele friamente para encontrar uma nova gerente, pois sobreviver até a chegada da equipe médica é impossível. Olhando para sua parceira que está morrendo, o garoto escuta, enquanto ela se pergunta se ferramentas corporativas como eles estão fadadas a sofrer até a morte. Rejeitando suas palavras trágicas, o jovem guarda decide que não vai deixá-la morrer nesta cidade miserável hoje. Juntando as mãos, o adolescente admite que a está salvando apenas para aliviar sua própria consciência pesada. Liberando seu poder de gravidade, o jovem herói altera as leis da física para congelar a piora do estado dela. Enquanto isso, a sede corporativa detecta a localização deles e envia uma unidade blindada para iniciar o resgate. Enquanto isso, um esquadrão corporativo de elite desembarca de sua nave de transporte, enquanto o líder mascarado diz a todos para fazerem cópia de segurança de seus testamentos. No quartel-general, o comandante cerebral nota o campo de gravidade ativo e ordena que a equipe se apresse antes que as coisas saiam do controle. Colocando cuidadosamente as mãos sobre o corpo dela, o adolescente se concentra em equilibrar a força para não esmagá-la acidentalmente. Percebendo que pode alterar as leis da física ao absorver a força, ele concentra toda a gravidade local em si mesmo para congelar o tempo ao redor do corpo dela. Um pilar massivo de energia gravitacional erupciona no céu, enquanto o jovem novato empurra seu corpo mecânico além dos seus limites. Seu corpo mecânico quase se parte completamente sob a extrema pressão, enquanto a supervisora ferida jaz imóvel nas proximidades. Dr. Seo-hyun aparece de repente em sua visão e manda desesperadamente que ele pare de usar esse poder perigoso imediatamente. A médica avisa o jovem de que ele está desperdiçando sua energia em um objetivo completamente sem sentido. Ela afirma friamente que sua parceira ferida chegou ao fim absoluto de sua vida natural. Enquanto ela explica para que o corpo dele foi construído, o guarda furioso manda ela calar a boca. Estendendo a mão com raiva, o adolescente lembra a garota de cabelos brancos que ela o trouxe de volta dos mortos. Ele declara audaciosamente que a força massiva que ela lhe deu nunca serviu apenas para esmagar pessoas. Decidindo absorver toda a pressão, ele mesmo, o adolescente, solta um pilar massivo de gravidade no céu. A distorção intensa chacoalha o espaço, enquanto a médica de cabelos brancos observa seu incrível despertar em choque. Observadores próximos ficam completamente paralisados enquanto o feixe de energia brilhante ilumina todo o campo de batalha em ruínas. Sorrindo suavemente em sua visão, ela nota que trazê-lo de volta à vida foi realmente a melhor decisão que já tomou. Olhando para a luz massiva, o atirador estranho admite que nunca viu um monstro tão aterrorizante em sua vida. Segurando sua supervisora firmemente, o jovem guarda encara o inimigo e o avisa para atirar com a intenção de matar. Ouvindo aquelas palavras corajosas, o assassino estranho simplesmente dá uma risada baixa para o jovem novato. O assassino estranho promete acabar com eles mais tarde, enquanto a nave de resgate corporativa voa acima. Chegando ao local, o esquadrão corporativo detecta o sinal deles e se divide para procurar na área. Os soldados de elite ficam completamente chocados quando veem a destruição massiva deixada para trás. Caído no chão, o jovem novato desmorona, enquanto sua estrutura esquelética gigante se desfaz. A equipe médica ordena rapidamente que todos extraiam os nanobôs mortais do corpo dela. Colocando ambos os guardas feridos em cápsulas médicas, o esquadrão promete salvá-los a todo custo.
Seguros dentro das cápsulas, os dois companheiros feridos finalmente têm a chance de descansar. Suspiros repentinos quebram o silêncio enquanto o jovem novato acorda violentamente de seu estado inconsciente. A equipe médica confirma sua consciência enquanto a nave de transporte acelera direto para o hospital. Correndo pelo corredor, os médicos com trajes de proteção empurram rapidamente a maca para a sala de emergência. De pé na instalação, o comandante, com cabeça de cérebro, pergunta diretamente ao garoto se ele perdeu completamente a cabeça. Sinabro lembra friamente o adolescente de que ele é um valioso ativo corporativo que não pode ser substituído. O chefe afirma que a empresa não se importa com seu livre-arbítrio depois que ele usou ilegalmente seu poder de gravidade. Para piorar as coisas, o comandante acumula todos os custos caros de reparo corporal diretamente sobre sua dívida existente. Olhando em choque absoluto, o adolescente silencioso escuta enquanto o líder diz para ele assumir total responsabilidade. Sentindo-se mal por dentro, o guarda cansado se queixa de que salvar vidas só lhe rendeu ainda mais dívidas pesadas. O comandante frio explica que sua recompensa final depende de sua parceira ferida sobreviver ou não à cirurgia. Recusando a oferta, o adolescente triste sai para dar uma caminhada solitária sob a chuva forte. Virando-se no beco, o garoto avista a misteriosa médica de cabelos brancos parada atrás dele. A médica sorridente elogia seu nobre sacrifício por pessoas ingratas que nunca apreciaram seu esforço. O garoto exausto admite que só agiu por pura frustração de receber ordens constantemente de outras pessoas. Sorrindo suavemente, a farmacêutica de cabelos brancos explica que agir por um capricho é o que verdadeiramente define a humanidade. Olhando bem para ela, o jovem guarda pergunta o verdadeiro motivo por trás da transformação de seu corpo em uma máquina. Ele pergunta se seu estranho poder de gravidade é na verdade muito mais do que simples manipulação da física. Sorrindo suavemente, ela pergunta o que ele viu, e ele descreve ter visto memórias de guerras passadas entrelaçadas em um instante. Chamando-a pelo nome, o guarda pergunta diretamente por que ela o trouxe de volta à vida para criar tal monstro.